trava na chance, é gol! Boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa do Nicola, sexta-feira, 17 de setembro. Vamos sextar daqui a pouquinho, antes, bora deixar você bem informado com muitas coisas do mundo do futebol. Tem atualizações sobre a rescisão do Daniel Alves, com cifras milionárias no São Paulo, as negociações em andamento para que ele se torne jogador do Flamengo. Podemos falar a respeito da história do Tite. Será que o Tite vai deixar a seleção brasileira? E essa possibilidade de ele ir para o Corinthians, o Renato Gaúcho se tornando técnico da CBF, o que há de verdade em toda essa história? Além, obviamente, de responder as dúvidas que vocês possam ter, vocês vão mandando as perguntas pelo chat ou pelo superchat. Eu respondo aquilo que eu não souber. Estou com o WhatsApp aberto aqui no computador, vou passando para as minhas fontes e vou respondendo ao longo do papo, ao longo do nosso programa. Combinado? Sempre lembrando que o programa do Nicola tem um oferecimento de Uana, a rede social das apostas esportivas. Não conhece Uana? Saiba que é o local apropriado para você desafiar um amigo, para apostar com seu parceiro, com seu vizinho, contra mim. E se você se dá bem, você vai fazer uma graninha extra para sair para jantar com a namorada, para levar a esposa no cinema, enfim, aquilo que você quiser. Só pegar o seu celular, apontar para esse QR Code que a gente está mostrando na tela. Na hora de fazer o cadastro, só não esquece de colocar o código, o cupom Nicola5, o meu sobrenome, e o numeral para começar com 5, o Anabucks. Beleza? Ó, sei que vocês devem estar muito preocupados com os jogos do final de semana, de Série A, de Série B, tem Premier League, tem Campeonato Espanhol, enfim. Tudo isso pode ser legal, pode ser importante, mas a grande decisão do final de semana acontece nesse sábado no Canindé, Portuguesa e Caxias. É o jogo de vida ou morte para minha Lusa. Se a Lusa não vencer por 2, ela perdeu para o Caxias na ida. 1-0, jogo em Caxias do Sul. Se ela não vencer por 2 gols de diferença, vencer por 1 vai para decisão para pênaltis. Vencer por 2 ou mais ela passa. Se empatar ou perder, a Portuguesa está eliminada da Série D depois de uma baita campanha ao longo da primeira fase. Fui líder do grupo da morte da Série D. Amanhã Portuguesa e Caxias, jogo às 4 da tarde. Então você que torce por outro time, mas tem carinho pela Lusa, já vai mandando mensagens positivas, orações e tal. Estamos aceitando tudo, tá? Para poder passar a próxima fase, a Lusa precisa desesperadamente voltar para a Série C, para depois pensar na Série B, rumo à Série A. E você também já pode deixar o like, se inscrevendo no canal, mandando mensagem de chat ou superchat. Tem alguma dúvida? Você quer saber alguma coisa do dirigente do seu clube do coração? Então manda a pergunta aqui que a gente vai repassando para as minhas fontes. Combinado? Enquanto a galera vai deixando as mensagens aí, deixa eu só avisar a todo mundo que estamos no ar, né? É sempre salutar esse tipo de coisa. Vamos lá. Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo por aqui. Tite fora da seleção. Renato Gaúcho na mira. Timão de olho. Últimas do Daniel Alves e muito mais a partir de agora no programa do Nicola. Também vou informar vocês, pessoal, quase que simultaneamente sobre o andamento do último jogo da fase de grupos da Supercopa Desimpedidos, jogo que é decisivo também para as pretensões do Boca Juniors, time em que eu jogo. O Internacional do Fred precisa vencer o Flamengo por 6 gols de diferença para eliminar o Boca Juniors e passar na segunda colocação do grupo. Terminou agora há pouco o primeiro tempo, vitória parcial do Inter por 2-1 contra o Flamengo de virada. Tô meio preocupado, mas vamos lá. Bora tocar aqui, deixa eu ver o que tá chegando de mensagem, de pergunta. O Charlão também vai me avisando. Ainda não estreamos o Superchat, tá, galerinha? Quando vocês quiserem mandar perguntas no Superchat, deixa eu registrar as primeiras participações. O Man Superman tá mandando escrever o Volpe, meteu um emoji de um cara pé da vida com um negócio na boca e depois Dinossauro Rex. Gostei, começamos bem. O Slá tá por aqui, o Bruno Casper, o Matheus Crespo, Miquéia Santiago, deixa eu ver os membros. Lucas Cardoso, salve Nicola, boa noite. O Renê Santiago também está por aqui, torcedor do Galo fanático. Mais participações do Manuel Play, do Júnior Lopes, do Giovanni Nunes, do Herói Sorveteria, Danilo Conte Filho, Alan Lope, José Castilhos,
Johnny Gregório, enfim, vamos lá, vamos começar. Boa sorte pra Luz, olha o Josué aqui, esse é, bom, cara, gente boa. Josué, boa, obrigado Josué, vamos precisar mesmo, mas vamos vencer amanhã, a gente vai meter... Só uma coisa rápida sobre a Lusa, informação também. Portuguesa, além da Série D, tá jogando a Copa Paulista, que é um torneio para times que não tem divisão, não tem muitas competições para disputar no segundo semestre. Ela jogou hoje à tarde, no Anacleto Campanella contra o São Caetano. Ia vencendo por 1-0 até o finalzinho. O MC Livinho, vocês conhecem, né? Ele fez sua estreia como profissional nessa tarde. Ele é jogador do São Caetano, ele entrou faltando 10 minutos para o jogo acabar, o time perdendo por 1-0, ele faz uma jogada, sofre o pênalti, e aí, já nos acréscimos, o São Caetano bate, empata 1-1. Sim, a Portuguesa não venceu, porque o Livinho entrou, sofreu o pênalti, que resultou no gol do empate. Que fase, hein, Luzinha? Que consagrando o MC Livinho, mas tudo bem, não tem problema. Vamos embora. René Santiago estreia nosso superchat. Fala, Nicola, esquenta? Não. Estou jogando toda semana na Mega Milhão aqui no Z. Se eu ganhar, vou ser apoiador da sua luz. Olha lá, aqui, os caras são muito bons. Renê, quero deixar desde já registrado que se tivermos um vencedor na Mega, esse vencedor tem que ser você, tá bom? Obrigado, cara, de verdade. Torcedor do Galo, sempre participando, sempre com a gente aqui, dando força e tal. Obrigado mesmo, de verdade. Seguindo por aqui, mais participações do Júlio Campos. O Júlio, mensagem na tela. Então vamos seguir a mensagem. Júlio Campos, outro que está sempre com a gente. Nicola, menino vai comprar seu canal. Só falar do Galo. O menino está numa fase. Vamos falar sobre o menino. É legal que o Júlio deu essa oportunidade. O menino, ele é dono da MRV, é construtora. Ele é dono do Banco Inter. Ele tem ele tem uma empresa de logística que ela guarda equipamento. Enfim, ela é uma loja, é uma empresa bem grande. Não bastasse tudo isso, ele ainda comprou no ano passado a CNN, comprou nesse ano a Rádio Itatiaia. Chegou a haver especulação de que ele estaria comprando a Rede TV para transmitir jogos de futebol. Notícia que não foi confirmada. Cheguei a falar com o Rafael Menin sobre essa possibilidade. E a última notícia dá conta de que a família Menin está de olho na possibilidade de comprar a revista Veja, que passa por enormes dificuldades financeiras, mais de 830 milhões de reais de prejuízo. No momento em que sai o gol do Flamengo, tá? Só para informar vocês, o Flamengo empata contra o Inter. Não tá entendendo o que eu tô falando da Supercopa Desimpedidos, que é outro jogo que importa bastante. O Inter precisa vencer por 6 gols de diferença para eliminar o nosso Boca Juniors. Então, por enquanto, estamos nos classificando. Já nem sei mais o que eu tava falando. Tava falando do Menin. E aí surgiu essa última história. Mas assim, ô Menin, se você estiver assistindo, Rafael com quem eu costumo, quiser patrocinar a Lusa, a gente estende tapete vermelho muito bem recebido, tá bom? Estamos precisando de apoiadores. Bom, próxima pergunta na tela. Deixa eu ver o que o pessoal está preparando e perguntando, Charlão. Vamos ver o que temos de pergunta, de dúvida, de curiosidade. Diretamente da Roxinha. O Palmeiras foi um dos interessados do Daniel Alves, é verdade? O James é quem está perguntando. Não, a informação que eu tenho é contrária. Sugeriram o nome do Daniel Alves ao Palmeiras, o Palmeiras ficou de avaliar e não se empolgou. Conversei com 2 pessoas diferentes do departamento de futebol e as 2 asseguraram que o Daniel não convenceu. Um custo alto para uma posição em que o Palmeiras pretende, na próxima temporada, para janeiro, fechar ou com o Giovanni Gonzalez, que é lateral direito do Peñarol, ou com Fabrício Bustos, que é lateral direito do Independente. São 2 laterais que ficam livres no mercado. Eu imagino até que o Palmeiras já tenha negociações avançadas para oferecer um pré-contrato para algum deles, tá? Hoje surgiu a notícia, foi o André quem trouxe a informação de que tem 4 clubes do Brasil e mais 2 de fora interessados no Daniel Alves. É óbvio que alguém passou isso por Hernan, né? Mas tudo me leva a crer que ele vai fechar com o Flamengo, tá? Deve ser uma questão de tempo. O Flamengo está disposto a pagar cerca de 500 mil reais por mês, salário bem inferior ao dos tempos de São Paulo, onde ele tinha 1,5 milhão de reais mensais. Daqui a pouco eu conto para vocês as cifras da rescisão do contrato do Daniel com o São Paulo. São paulinos, preparem o coração, cara, porque é de doer. Cifras absurdas. Bom, próxima pergunta na tela. Deixa eu ver o que o pessoal está querendo saber. Não tem. Então vamos lá. Já que não tem, vamos pegar no chat aqui, ver quem está aparecendo, quem está mandando mensagens. Chat, transmissão. Cadê a transmissão aqui? Hoje temos muitas abas abertas, né? Mas normal, não tem problema, a gente localiza. Transmissão ao vivo, aqui, ó. Peraí. Mandar aqui, ó. Júlio Campos, Renê, o Agedor Neto. CBF Fla
Tá falando palavrãozinho. Só pra constar, tá rolando uma baita numa treta entre CBF e Flamengo. O Flamengo se vê vítima de uma... Como é que foi a expressão que foi usada? De uma... Como é que foi, Fê? A expressão que se usou pro Flamengo? Que o Flamengo está sendo retalhado pela CBF, né? E a justificativa seria toda a briga do Flamengo para que o público voltasse aos estádios. E a justificativa para essa retaliação é o fato de a CBF ter marcado 2 jogos do Flamengo para os dias 2 e 5 de novembro, que podem causar o fato de o Flamengo jogar 4 partidas em 8 dias. O John Dias, que é membro do canal Salve Nicola, o que você acha da retaliação da CBF sobre o Flamengo? Você não acha que os clubes que exigem isonomia deveriam se pronunciar, ou é só quando convém? Até onde eu sei, isonomia não é igualdade. Ô John, sabe qual é o grande problema, cara? Cada um, em geral, só pensa no próprio umbigo. E isso é muito ruim, cara. Do ponto de vista do esporte, do ponto de vista da evolução do produto futebol, a gente tende a não evoluir com cada um pensando no próprio umbigo, né? É assim, o Flamengo, ele tem 3 jogos atrasados. Em algum momento o Flamengo vai precisar fazer esses jogos. E falta de calendário é uma grande marca do futebol brasileiro, né? E para piorar ou para melhorar, o Flamengo continua vivo na Copa do Brasil, na Libertadores da América. Não vai ter muita data para jogar. O Flamengo vai ter de submeter a uma maratona pesada de jogos com toda a certeza do mundo. Próxima pergunta na tela. Deixa eu ver o que o pessoal está querendo saber. No momento em que o Fred faz 3-2 para o Inter, tá? Primeiro gol do Fred na Supercopa Desimpedidos. O Lucas Ferreira. Nicola, tem alguma possibilidade do Abílio Diniz investir no São Paulo? Lucas, bora falar sobre o assunto. O Abílio Diniz, de acordo com a revista Forbes, é o 23º homem mais rico do país. Tem uma fortuna estimada em 12 bilhões de reais. Dinheiro para 12 bilhões de reais? De reais. É dinheiro pra caramba. Ele até, durante a campanha de eleição do Júlio, ele chegou até a se aproximar do Júlio Casares, chegou a acenar com a possibilidade de ajudar, mas nenhuma chance. Vocês até me perguntaram coisa de uns 10, 15 dias atrás se houve alguma reaproximação, se o Abílio poderia ajudar de alguma maneira, e a resposta foi não. Zero conversa. A impressão que eu tenho é que, assim, para ajudar, o Abílio vai exigir uma participação, ele vai querer ser uma parte ativa das decisões e tal. O São Paulo não está muito disposto a isso, embora precisasse urgentemente de gente para apoiar, cara, porque o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. Deixa eu pegar mais perguntas, mais dúvidas, mais sugestões, mais curiosidades. Deixa eu ver o que a galera está querendo saber. O mouse está desligado. Júlio Campos, quem vai apoiar o Flamengo que está contra todos? E aí, sabe uma coisa legal para falar, Júlio? É assim, essa diretoria do Flamengo, ela acerta em muitas coisas. Mas, para mim, ela erra quando ela se comunica, ou quando ela não quer se comunicar, né? O Flamengo resolveu comprar briga contra todos, né? E aí, sabe qual é o grande problema? O Flamengo jogou contra o Grêmio no meio de semana, 6.220 pessoas pagaram o ingresso. A receita bruta foi de quase 800 mil reais, vai. Vamos trabalhar com o número para cima, 800 mil reais. A receita líquida para o Flamengo desse jogo não chegou a 500 mil reais. Então a pergunta é, tanta briga por conta de 500 mil reais que vão facilitar em nada. 500 mil no orçamento do Flamengo, que está pensando em faturar 1 bilhão de reais nessa temporada, é muito pouco, é quase nada, né? Mas é o Flamengo tentando marcar posição, é o Flamengo tentando se impor. Não sei, cara, eu acho que o Flamengo merece aplausos quando fecha um contrato de patrocínio com o Banco BRB pelas cifras que fechou, quando bate o martelo com os sócios.com por 145 milhões de reais, é de longe o maior contrato com a sócios.com da América Latina. Então tem muita coisa positiva. As contratações também, os caras trouxeram o Davi Luiz, podem fechar com o Daniel Alves, fecharam com o Andreas Pereira, né? Várias contratações bacanas, mas não sei, acho que o diálogo, a forma como o clube se comunica é muito ruim. Próxima pergunta na tela, Charlão. Rafael Neri. Se o Tite sair, o Silvinho pode sair no momento em que sai o gol do Flamengo. Gol muito importante, 3-3. Continuamos vivos na parada, estou falando da Supercopa Desimpedidos. Flamengo e Inter decidem não. O Internacional tenta ultrapassar o Boca Juniors e precisa vencer por 6 gols de diferença. Tá 3-3, estamos no segundo tempo. Voltando ao Rafael Neri. Plantão esportivo, tá? Da Supercopa Desimpedidos ao vivo. Se o Tite sair, o Silvinho pode sair. Você acha que ele tem que voltar a ser auxiliar?
o Silvinho não vai mais voltar a ser auxiliar, tá? Ele estudou bastante, fez todos os cursos lá na UEFA, gastou uma boa grana com a ideia de se tornar treinador de futebol. Sobre Tite, vamos já começar a trazer um pouco mais de informações sobre isso. O jornal Metrópolis trouxe a informação de que assim que se confirmar a saída do Rogério Caboclo de vez da CBF, os atuais gestores da CBF pensam na possibilidade de dispensar o Tite. Informação que a CBF obviamente não confirma, nem tem por que confirmar, senão se cria uma instabilidade para o comando técnico muito grande. E aí, com a saída do Tite, também de acordo com a apuração, a maior possibilidade seria da contratação para o lugar do Tite do Renato Gaúcho. Olha como as coisas, como a saída do Tite se confirmada, ela vai desencadear em uma série de movimentos. Então, o principal alvo dos atuais gestores da CBF para o lugar do Tite seria o Renato Gaúcho. Será que o Renato trocaria o Flamengo pela seleção brasileira? Ele sempre disse que o sonho da vida dele era trabalhar no Flamengo. Mas diante de um convite da seleção, e aí, num segundo momento, com o Tite desempregado, o Tite sempre revelou o sonho de trabalhar na Itália. Será que ele teria mercado para trabalhar na Itália? Certamente nesse momento não. Ele teria de esperar até junho do ano que vem. E o Tite disponível no mercado seria um nome extremamente interessante para o Corinthians. Tenho certeza que o torcedor corintiano faria todo o esforço do mundo para que ele pudesse ser contratado. O Silvinho, mas nesse exato momento, até para responder a pergunta, nem se discute isso dentro do Corinthians, tá? De demitir o Silvinho, até porque o Corinthians não tem essa informação a respeito do Tite. Eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa do Corinthians que tem muitas informações de mercado. Acho que ela até pode nos ajudar para ver se ela sabe alguma coisa de Tite e tal. Tá por aí? Boa noite. Muito burburinho de que o Tite pode ser demitido da CBF. Você sabe de algo? Tem alguma chance? Vamos ver se a gente consegue se aprofundar nessa história e depois eu vou perguntar para esse dirigente do Corinthians se o Tite disponível no mercado poderia ser. Poderia não, certamente seria uma baita sombra para o Silvinho, né? Primeira resposta. Querem tirar o Tite, mas eu não acredito que consigam. Então essa pessoa, que é super bem informada, está contando a respeito dessa situação. Vamos lá, vamos tentar apurar mais para tentar trazer mais notícias para vocês, também informando, só para contar que na Supercopa Desimpedidos o Flamengo acaba de fazer 4-3 em cima do Internacional, tá? Então, o Inter que precisa ganhar por 6 gols de diferença está nesse momento perdendo o jogo. Gostamos. Fazendo a alegria de um youtuber. Se tiver pergunta, põe na tela, Charlão. Senão a gente vai responder. Wellington Bastos. Fala, Nicola, cheguei agora, o que eu perdi? Boa pergunta, cara. Hoje eu contei que o Livinho fez a estreia profissional e detonou a Lusa. A Lusa estava ganhando 1-0 Copa Paulista, no momento em que o Inter empata, tá? 4-4. Eu vou parar de falar, agora eu vou esperar o jogo acabar. Quando acabar eu informo para ver se a gente passou ou não. O Livinho estreou profissionalmente pelo São Caetano e sofreu o pênalti que determinou o gol de empate. Portuguesa 1, São Caetano 1, jogo da Copa Paulista. Estamos especulando, estamos correndo atrás dessas informações do Tite e também sobre Daniel. Vou deixando vocês bem informados, tá? O que mais temos por aqui de perguntas, dúvidas, sugestões, curiosidades? Júlio Campos. Tite fora. Ele é muito ruim. Renato e Cuca, melhores técnicos. O Júlio, quando o Tite chegou à CBF, vocês lembram? A seleção estava passando um momento de dificuldade, corria até algum risco de não ir para a Copa do Mundo. Cara, o desempenho dele foi espetacular. A seleção se classificou com todas as vitórias do mundo de forma seguida, e mais, jogando bola, jogando bem, né, cara? Deixando uma boa impressão. Veio a Copa do Mundo, o Tite se apegou muito a alguns jogadores, não conseguiu encontrar soluções e houve a eliminação para a Bélgica. Se a gente pegar só os números do Tite, o trabalho é muito bom em relação aos números. Se você vê o jogo, você vai ver que o trabalho vive uma fase bem ruim, cara. Há muita dificuldade, falta criatividade, o desempenho do Brasil não é bom. As vitórias têm aparecido, mas está faltando qualidade, repertório, especialmente repertório ofensivo. O Renato Gaúcho, na teoria, seria a primeira opção mesmo. Isso é o que tem sido especulado já há algum tempo. Vamos lá, deixa eu só pegar mais detalhes aqui, Tô apurando essa história do Tite, tá?
Tite no Corinthians? Tem alguma chance se ele ficar livre? Vamos tentar apurar isso aqui também para contar para vocês, tá? Seguindo por aqui, 7 horas 23 minutos, estamos ao vivo, hein, pessoal? Tá? Vai mandando a pergunta, a gente repassa para o dirigente do seu clube do coração. Rafael Mafra. A pergunta do Rafael é a seguinte. Boa noite, Nicola, beleza? Qual é o critério da CBF para ter público na Série B e não na Série A? Ótima pergunta, você vai me dar a chance de dar uma esclarecida nesse ponto. Rolou um encontro, uma reunião de clubes da Série B hoje. Congresso técnico, os caras gostam de chamar de congresso técnico. Bom, beleza. E aí discutiu-se lá, vamos votar. A gente vai ter público na Série B ou não? 14 clubes votaram a favor, 6 clubes votaram contra. Diante da maioria dos votos, a CBF comunicou que na Série B o público está liberado para voltar aos estádios. Qual que é o critério? O que precisa acontecer? Basta que as prefeituras das cidades onde os times jogam deem autorização para que tenha jogo. Vou citar um exemplo. No domingo tem Vasco e Cruzeiro, jogo em São Januário. O Vasco já está trabalhando para vender os ingressos para o jogo. A Prefeitura do Rio já havia liberado. O Flamengo vai pedir autorização, o Vasco também vai pedir autorização para a Prefeitura. É natural que conceda, afinal de contas, se concedeu para o Flamengo, porque não concederia para o Vasco. A gente deve ter público para Cruzeiro, para Vasco e Cruzeiro em São Januário. Se tiver alguma cidade de time da Série B cuja liberação ainda não tenha acontecido, esse time vai ter duas opções. Ou vai precisar mudar de cidade, ou vai jogar sem público. Voltando para a pergunta, por que na Série B pode e na Série A não pode? Porque no Congresso Técnico dos times da Série A, a maioria votou de forma contrária. Foram 17 votos para que não houvesse liberação de público enquanto todos os times não tivessem autorização. 17 votos contrários, o Flamengo nem apareceu na reunião, o Atlético Mineiro e o Cuiabá decidiram não votar a favor da maioria, tá? Então, 17 clubes se mostraram contrários, vale essa máxima da maioria, então não está liberado o público na Série A. Embora, pessoal, é legal contar para vocês que nos bastidores hoje se trabalha com a possibilidade de a gente ter, a partir de outubro, uma reversão dessa situação. Vai haver uma reunião nos primeiros dias do mês de outubro, a gente está na metade do mês de setembro, né? Nos primeiros dias do mês de outubro, para que se discuta uma mudança na situação. E aí, pessoal, como é que nós vamos votar agora? Todo mundo continua achando que não dá? Se a maioria votar de forma favorável, a gente vai ter essa reversão na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, só mais um detalhezinho nesse assunto que é chato, mas só para deixar vocês bem antenados. O Flamengo tinha uma autorização da Prefeitura e também do STJD. Essa autorização do STJD havia sido concedida pelo presidente do STJD. Mas houve, nos últimos dias, uma reviravolta dentro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O vice-presidente, o Felipe V. Vilacqua, decidiu revogar essa decisão do STJD e o Flamengo, nesse momento, não tem mais essa liminar que o permite contar com torcida. Então, no domingo, se você é torcedor do Flamengo e comprou ingresso, você vai precisar pedir essa restituição, a menos que o Flamengo consiga uma reversão dessa situação. Beleza? Seguindo por aqui, deixa eu ver o que mais temos de pergunta. O Joseilton Silva, outro que é membro do canal e outro que está sempre com a gente todo santo dia. Nicola, com a lei do mandante, será ótimo. Mas se você não acha que isso pode prejudicar os times pequenos e com menor expressão, será que a mídia vai investir tipo Cruzeiro, Chape, Cuiabá? Cara, essa pergunta é bem boa. Antes, só informar que acaba de acabar o jogo entre Flamengo e Internacional na Supercopa Desimpedidos. Vitória do Inter por 5-4. E o Boca Juniors está classificado para a semifinal da Supercopa Desimpedidos. Terminamos na segunda colocação do grupo. O primeiro foi o Real Madrid com 7 pontos. A gente terminou com... Acho que eles terminaram com 8 pontos, que eles ganharam o geral da gente. A gente terminou com 5. O Inter também com 5, mas no saldo de gols o Boca Juniors está classificado para a próxima fase. Boca Juniors e Cruzeiro. A gente vai enfrentar o time do Lucaneta, que é um dos principais jogadores lá da competição. Tá bom, pessoal? Bom, volta. Charlão, põe na tela aí que eu já esqueci completamente. Não, lembrei dos direitos, lei do mandante, né? Essa é uma lei do mandante que vai entrar em vigor, já está valendo, né? Não, falta a aprovação do presidente da República. Mas vai entrar, o presidente da República já se mostrou favorável. O Joseilton toca num ponto importante. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, São Paulo, os times de maior torcida, esses caras vão se beneficiar demais da lei do mandante, que prevê
que caberá somente ao time da casa o direito de vender a transmissão da partida. Nesse momento, na lei atual, para que você transmita uma partida, você precisa de autorização do mandante e do visitante. O que isso vai acontecer? Isso vai tornar mais simples a negociação, você vai precisar negociar só com o clube da casa, e vai fazer com que os times de maior torcida ganhem mais dinheiro, e os times de menor torcida, como lembrou o Joséilton, faturem bem menos. O Cuiabá, o Red Bull Bragantino, a Chapecoense, o Juventude, a minha Portuguesa, todos esses vão ganhar fatias bem pequenas. Qual é a situação? Qual que é a conclusão? Uma distorção ainda maior no direito de transmissão de TV. Essa é o futuro, tá? Então, embora os clubes comemorem essa mudança, para mim, o impacto imediato vai ser esse. Boa, que mais? Põe na tela aí, Charlão, se tiver mais alguma coisa. Boa. Rafael Furtado, olha o superchat do Rafael, que cara generoso. Agradecemos, viu? Se fosse a CBF, pagava um caminhão de dinheiro ao Guardiola e colocava ele na seleção brasileira. Cara, seria um sonho, né? Eu considero o Guardiola um baita treinador, um cara espetacular. O problema, Rafael, é a falta de histórico para seleções mundiais com treinadores de peso, né? Para esses caras não vale a pena. Porque por mais, digamos que a CBF abra os cofres e decida pagar 10 milhões de reais por mês para o Guardiola. O Guardiola ele vai ser notícia com a seleção brasileira uma vez por mês, ou na época da Copa do Mundo. Mas e no restante do tempo, cara? Esses caras, eles se alimentam muito de estarem no noticiário no dia a dia, jogo no domingo na Premier League, jogo na quarta-feira na Champions. Eu acho que a única alternativa para você ter um cara como o Guardiola numa seleção é se você permitisse a ele conciliar as duas atribuições, ser técnico da seleção e do clube. E aí você me pergunta, tá bom, então você topa, Nicola, que ele seja técnico do City, técnico da seleção? Eu respondo que sim na hora, porque eu prefiro 1 milhão de vezes ter o Guardiola, mesmo ocupado com outro trabalho, do que ter um técnico brasileiro qualquer. Você pode pôr o Tite, o Renato Gaúcho, você pode pôr o Cuca, o Guardiola com 3 empregos é melhor do que os nossos, tá? Pelo menos na minha opinião. Se você pensar de forma contrária, use o chat ou o superchat para discordar, para concordar, sei lá, para fazer o que mais, tá bom? Deixa eu ver o que mais temos de participação por aqui. O ClickViews. O ClickViews está sempre com a gente. Ele é o Carlão. Boa noite, Nicola. Gostaria do Luxemburgo no São Paulo. Precisamos de um técnico com imposição. O Crespo é um pau mandado. Tem que pôr os preguiças para jogar. O Crespo perdeu muito moral com o torcedor do São Paulo. É incrível, cara. O torcedor do São Paulo adorava o Crespo depois do título do Paulista e ele conseguiu detonar essa... o Carlão, que está escrevendo no ClickViews, ele é São Paulino fanático. Sobre o Lucha, cara, eu olho hoje pro Lucha com desconfiança, tá? Eu não seria a minha aposta. Se o São Paulo for mal contra o Atlético Goianiense e contra o América Mineiro, que são os 2 próximos jogos em casa, cara, vai ser muito difícil segurar o Crespo. A pressão vai ser gigante. E embora o presidente Júlio Casares já tenha medido, tenha publicado também nas redes sociais que vai manter o Crespo, eu não sei, cara, se de fato isso acontecer, a coisa pode degringolar. E aí, em vez de ir no Lucha, como disse o Carlão, sabe o que eu faria se eu fosse dirigente do São Paulo? A minha primeira providência seria tentar Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Fortaleza. E esse raciocínio vale para o São Paulo, vale para o Corinthians, vale para o Palmeiras. O primeiro time grande que perder técnico, na minha opinião, ele tem que pensar no Vojvoda. O trabalho desse argentino à frente do Fortaleza é espetacular. Por mais que a gente precise reconhecer o que fazem o Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza, e o que fazem esses jogadores que já faziam sucesso com o Rogério Ceni, o Fortaleza hoje é ainda melhor do que dos tempos do Rogério Ceni. O time é pela primeira vez semifinalista da Copa do Brasil, é 4º colocado do Campeonato Brasileiro, foi campeão cearense. Esse time tem bola parada trabalhada, você vê uma série de jogadas na bola parada. Esse time tem uma imposição física espetacular. Esse time tem padrão de jogo, tem repertório ofensivo, marca bem, e com uma folha salarial de 3,5 milhões de reais. O custo da comissão técnica inteira do Vojvoda é de 400 mil por mês. O Crespo, só a título de comparação, ganha 1 milhão de reais mensais, tá? Então, se caiu o Crespo, caiu o Abel, caiu o Silvinho, o primeiro nome que eu pensaria na condição de dirigente de qualquer clube do Brasil é desse argentino que a gente está mostrando na tela. O trabalho desse cara é espetacular. Para mim é o melhor custo-benefício do futebol brasileiro, com alguma folga.
Próxima pergunta na tela, deixa eu ver o que o pessoal está querendo saber. Deixa eu ver se o dirigente do Corinthians respondeu sobre o Tite. Se o Tite seria uma alternativa. Você gosta, Fernando, do Tite no Corinthians? Deus me livre, foi a resposta. Tá respondendo aqui, a Fernanda quer o Lisca. Nossa, ela quer ver o circo pegar fogo, hein? Que coisa. Bom, vamos para a próxima. Põe aí, Charlão, na tela. 19 horas 33 minutos. A Xinha Flávio. Caleri estreia domingo? Eu acho que sim, né? Estava sendo preparado para isso. Vamos só dar uma checada com o Felipe Espíndola, que é o assessor de imprensa do São Paulo. Felipe, boa noite. Tudo em ordem por aí? Estou ao vivo numa live e me perguntam... Nina, tá bem aí, Fê? Virou a casa da Nina. Ixi, Maria. Se o Caleri estreia no domingo. Vamos ver o que ele responde. A preparação era para que sim, tá? Bom, antes virar a casinha dela que a nossa, né? Porque a nossa casinha era mais... Enfim, deixa pra lá. Próxima pergunta na tela. Pessoal, só lembrar. Já vou responder essa, depois eu vou lembrar uma coisa importante. Westerley Zuber. Nicola, o Galo entrou na briga para contratar o Daniel Alves. Estamos juntos novamente. Westerley, eu acho que é cascata isso, tá? Mas não custa dar uma tentada, uma checada. Vou mandar mensagem para um dirigente do Galo com quem eu costumo conversar, tá? Vamos lá. E aí, mas aí só para retomar, na segunda-feira, nem faz tanto tempo assim, o Rodrigo Caetano participou ao vivo do nosso programa, mandei mensagem. A gente perguntou, Rodrigo, o Daniel Alves tem alguma chance? Ele disse que a chance era 0, que não era uma prioridade do Atlético, que o Atlético estava muito preocupado com investimentos, com gastos, com custos, e que não dava para sair contratando. Mas não custa mandar mensagem, vai que tem alguma atualização, né? Tá por aí? Alguma chance de o Daniel Alves pintar no Galo? Mandei aqui, assim que tiver a resposta eu conto para vocês. É só legal, pessoal, sempre lembrar que o staff do jogador às vezes fica alimentando a imprensa com notícias de clubes interessados, também para forçar o clube com quem ele tem interesse de jogar para melhorar a proposta. Então, só para citar alguns exemplos. O Daniel Alves, agora estão dizendo em 4 propostas do Brasil e mais 2 do exterior. Será que tem tudo isso de time interessado mesmo? Quantos times podem pagar o que o Daniel Alves pede? Eu não sei, cara, se essas notícias não surgem, por exemplo, para forçar o Flamengo a aceitar uma condição financeira melhor para o Daniel. Mas, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só lembrar que a assessoria de imprensa do Daniel Alves é a assessoria que na quarta-feira, eu publiquei na quarta a informação de que estava rescindido. Uma pessoa do São Paulo tinha me dado todos os detalhes, né? Aí a assessoria do Daniel Alves disse, não tem nada. Aí menos de 24 horas depois estava oficializado, ou seja, a assessoria mentiu. E essa mesma assessoria que tuitou ontem, ela tuitou e apagou, né? Porque ela tuitou com erro. Primeiro ela tuitou que o Daniel Alves marcou 95 gols com a camisa do São Paulo. E depois ela tuitou sobre as assistências e cometeu um erro de português ridículo. Em vez de 15 assistências, meteu 15 assistência. Então é esse tipo de pessoas com que a gente trabalha no dia a dia também. Bora para a próxima pergunta, deixa eu ver o que temos na tela. Charlão, Júlio Campos. Galo 27-0 no Sport amanhã. 16 gols do Hulk e 11 do Diego. Acho que o Júlio se empolgou um pouquinho, só um pouquinho, aquela coisa meio básica. Ô Júlio, 3-0 com 2 do Hulk e 1 do Diego Costa, você não fecha? Você não abraça? E aí só uma coisa importante, né? Atlético e Palmeiras fazem jogos relativamente fáceis no final de semana e na terça-feira os caras começam a decidir vaga na final da Libertadores da América. Terça-feira o jogo no Allianz Parque. E aí, até uma coisa que vale para atleticanos e para rubro-negros. Cara, vocês têm noção do que está em jogo, além dos títulos, obviamente, que são as coisas mais importantes, mas o que está em jogo em relação à grana? Quer ver, ó? O Dario, que é membro do canal, ele me mandou uma tuitada. O título da Libertadores vai valer ao campeão, somando todos os prêmios das fases preliminares e também a final, 117 milhões de reais. O título da Copa do Brasil para o campeão, incluindo todas as fases anteriores, 71 milhões de reais. Título do Campeonato Brasileiro, o prêmio pela taça do Brasileirão, é de 33 milhões. Aí você soma 117 mais 71 mais 33, e a gente pode chegar à incrível marca de
222 milhões de reais. É o que Flamengo e Atlético Mineiro podem garantir daqui até dezembro, em coisa de 2 meses e meio, se vencerem as 3 competições. Se vencerem Libertadores e Copa do Brasil, 117 mais 71 é muito dinheiro em jogo, tá? É sempre legal lembrar. Antes da próxima pergunta, Charlão, deixa eu só lembrar que o programa do Nicola tem um oferecimento de UANA, a rede social das apostas esportivas. Para você participar do UANA, é só pegar o QR Code que a gente está mostrando na tela, pega o seu telefone, aponta para esse QR Code, faz o cadastro rapidinho, não esquece de pôr na hora do cupom Nicola5, para já começar com 5 UANA Bucks. Daqui a pouco eu te explico como é que funciona o UANA e a gente vai se divertir com palpites para o fim de semana, beleza? Bora para a próxima pergunta, deixa eu ver o que o pessoal está querendo saber. Carlão, Nicola, também prefiro o Vojvoda, mas ao contrário do Rogério Ceni, ele já mostrou ser um cara de palavra. Acho difícil abandonar o barco antes do tempo. Boa lembrança. O Vojvoda, quando se acertou com o Fortaleza, essa história é legal de contar. O Vojvoda tinha um acordo verbal com o Fortaleza. Ele e a comissão para ganhar 400 mil reais por mês, contrato até dezembro, prorrogável por mais uma temporada, caso o Fortaleza se classificasse pelo menos para a Sul-Americana. É óbvio que vai se classificar, o time hoje estaria se classificando para a fase de grupos da Libertadores. E aí o Santos na última hora apareceu, ligou para o Vojvoda, quanto é que você vai ganhar lá? X. Ah, a gente paga X mais Y. O Vojvoda falou, não, vou fechar, já dei minha palavra para o Fortaleza. Acho que nesse momento, Carlão, seria até um pouquinho diferente, à medida em que existe uma multa rescisória no contrato, e aí caberia o pagamento da multa rescisória. Mas não sei se o Vojvoda, eu não conheço o Vojvoda para saber como é que ele pensa, né? E aí tem muito São Paulino hoje que também defende a possibilidade da contratação do Rogério Ceni, isso tudo levando em consideração que o Crespo seja demitido. A diretoria do São Paulo tem feito todo o esforço para segurar Hernan Crespo, que começou muito bem, mas tem feito muita besteirinha, né? Tem feito muita cagada, para não dizer outra coisa. O Paulo Nery está por aqui mandando um salve, abraço para ele. O EC Bahia. Quem mais está por aqui de membros do canal? Os membros hoje estão dormindo. Hoje tem muita gente, mas pouco membro. Os membros decidiram tirar férias de mim. No grupo de WhatsApp do Boca Juniors, lá da Supercopa Desimpedidos, tem o Leão mandando um obrigado Flamengo. Tem foto como é que se chamam? O Gabigol, figurinha do Gabigol, o Gerson fazendo vapo, porque graças ao Flamengo lá da Supercopa Desimpedidos, o Boca Juniors está na próxima fase. Parece que a gente joga na terça-feira, hein? Bom saber que é terça-feira contra o time do Lucaneta. E o Supla hoje estava comentando o jogo entre o Flamengo e o Internacional. Outra coisa legal de contar é que o Fred, do Desimpedidos, mais uma vez, organizador, não consegue ir distante, né? O Fred tem uma máxima de que ele não consegue ser campeão do torneio que ele mesmo participa e organiza. Qualquer dia, vamos ver se na semana que vem a gente consegue colocar o Fred ao vivo para participar do programa. Bora para mais pergunta, dúvida, sugestão, curiosidade, deixa eu ver o que vocês querem saber. O Arthur Pinho. Boa noite, Nicola. Lembra quando você não acreditou na minha informação do Diego Costa? O encontro para membros terá restrição de categorias, abraço. É verdade, é verdade. E outro que também eu caí do cavalo foi em relação ao Roger Guedes, porque um membro do canal perguntou, e o Roger Guedes do Corinthians? Aí o que eu faço? Eu mando a mensagem para as pessoas, só que elas enganam a gente, né? Aí eu mandei Pitombeira, o Roger Guedes no Corinthians, a resposta foi chance zero. Aí eu vim e falei, Paulo Pitombeira tá falando que é chance zero. 3 dias depois estoura que o negócio estava super avançado, depois eu mesmo dei mais detalhes e tal. Sobre o Diego Costa, o Diego e o Hulk queriam muito jogar no Palmeiras, muito. O Diego tem toda a família palmeirense, o Hulk é palmeirense, e para completar, os 3 filhos do Hulk moram na cidade de São Paulo, desde que ele se separou da esposa, porque ele passou a ficar com a sobrinha da esposa, ou da ex-esposa no caso, os filhos se mudaram com a ex do Hulk para São Paulo. E se ele viesse jogar no Palmeiras, ele estaria muito perto dos filhos. Só que o Palmeiras entendeu que não valia nem a pena contratar o Hulk nem o Diego Costa. E o drama para o Palmeiras é ser eliminado para o Atlético Mineiro da Libertadores, que é o último torneio que o Palmeiras tem de chance de ser campeão, com grandes atuações do Hulk e do Diego Costa. Eu imagino o que esses dois vão estar com vontade de jogar na terça-feira, na partida de ida, depois de o Palmeiras ignorar a vontade deles. Cara, se eu fosse palmeirense, eu ia estar daquele jeitinho, sabe quando não pisca? Não passa nada? Eu acho que não vai dar. E o pior de tudo é que o Palmeiras vai ter Daverson e Luiz Adriano como opções para o ataque, cara. Que
Que desespero, meu. Que coisa. Aí tem algum palmeirense mais conservador na live e fala assim, Nicola, ao contrário dos outros clubes que saem gastando dinheiro, o Palmeiras não quis gastar dinheiro. O Palmeiras está respeitando o orçamento. Beleza, está respeitando o orçamento. Vai terminar o ano sem nada de receita de prêmio, podendo ver o Flamengo ou o Atlético Mineiro embolsarem 222 milhões de reais. E aí só mais uma para o Gagliotti, para o Anderson Barros e para a Companhia Limitada. Se você não é ousado, você se ferra. E mais, nenhum outro clube do futebol brasileiro tem tantos ativos quanto o Palmeiras. Chega a dizer isso no programa Os Donos da Bola, do Neto, nessa sexta-feira. O que eu quero dizer com ativos? Com jogadores como produtos, como mercadoria. Nenhum clube no Brasil tem tantos ativos ou tantos jogadores valendo bom dinheiro quanto o Palmeiras. O Flamengo. O Flamengo não tem. O Flamengo tem muitos bons jogadores melhores do que o Palmeiras, mas todos já caminhando para a reta final da carreira. Com exceção ao Gabigol, que é olhado com desconfiança no futebol europeu, ao Pedro, que é olhado com desconfiança no futebol europeu, e o Arrascaeta, que é considerado por os grandes clubes europeus jogador já mais velho. Por isso que não pinta a proposta para o Arrascaeta. Aí você pega o Davi Luiz, o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, o Diego Alves, você pega o Arão, você pega o Diego, você pega o Everton Ribeiro, são todos jogadores em fim de carreira. Em fim de carreira eu forcei. Mas já na casa dos 30, ou até alguns até mais veteranos, né? Esses caras não rendem dinheiro. No Atlético, o Atlético até tem um pouco mais de jogador do que o Flamengo nessa condição. O Savarino vai render dinheiro, o Aranda vai render dinheiro, o Alan eu acho que é um cara que vai render bom negócio um pouquinho mais para frente. Você tem o Savinho, que é jogador novo, está sendo preparado e vai pintar proposta boa. O Palmeiras tem um monte de jogador que vai render bastante dinheiro. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, o Wesley, o zagueiro Renan, e tem mais um, eram pelo menos 6 jogadores muito talentosos, que são caras que são novos, são caras que vão atrair o mercado. Então o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tinha como criar uma equação financeira de que eventualmente você gasta um pouquinho mais aqui, vende lá na frente e recupera. Enfim, o Maurício Gagliotti quis ser mais conservador e agora pode ter de arcar com uma temporada sem nenhum título conquistado. E eu acho que a final da Libertadores vai ter Flamengo e Atlético Mineiro. Eu vou ficar surpreso se for algo diferente disso. Bora para a próxima pergunta. Deixa eu ver o que querem. Diogo Pereira. Nicola, o Galo joga completo amanhã? Quais as chances dele perder ou empatar? Vou mandar mensagem para o Cuca? Mandar mensagem para o Cuca? Cuca, boa noite. Tudo em ordem por aí? Em ordem por aí. Time completo amanhã? Na segunda-feira passada, quando a gente recebeu o Rodrigo Caetano, o Rodrigo afirmou que o Atlético não priorizaria nenhuma das competições. E a justificativa era de que quando você não prioriza, você aumenta as suas chances de ganhar em todos os torneios. Então, na teoria, era um time mais próximo do ideal. O Atlético joga amanhã às 7 contra o Sport em casa. O Palmeiras joga contra a Chapecoense às 5 em Chapecó. O Palmeiras tem a desvantagem de ir até Chapecó. Nem sempre é muito fácil decolar e partir de Chapecó por conta das condições climáticas. O aeroporto lá costuma fechar com bastante frequência. O Galo não. O Galo joga contra o Sport em casa. Depois o Atlético tem que vir para São Paulo, provavelmente na segunda-feira, na véspera da partida de semifinal de Libertadores. Eu vou esperar a resposta do Cuca, né? Mas eu acho que o Atlético deve ir com força praticamente máxima, né? Embora também se escala um time médio, eu acho que dá para vencer também, né? O Sport é o penúltimo colocado em fase horrorosa, fortíssimo candidato ao rebaixamento. O Galo com 42 pontos tem toda a chance do mundo de vencer. O Felipe Espíndola está respondendo, o assessor de imprensa do São Paulo. Vocês tinham perguntado se o Caleri joga no domingo, né? Tem boas chances de ser relacionado. Hoje treinou normalmente. Boa, obrigado. Essas informações são ainda mais importantes porque a gente continua com as restrições em relação à presença de jornalistas no centro de treinamento, né? Então, diretamente lá do CT, o Felipe, que é o assessor de imprensa do São Paulo, está contando que tem chances de ser relacionado. Boas chances, tá? Até porque treinou normalmente. Deve ser. Estava sem jogar um tempão, mas agora já está readquirindo a condição física, precisa jogar o mais rápido possível, porque depender do Pablo é complicado. Outra boa notícia para o São Paulo, Marquinhos, atacante que não joga desde aquela grande atuação contra o Racing,
Foi contra o Racing que ele se machucou? Acho que foi depois. Mas que não joga há um tempão também, já estava treinando bem, já estava bem fisicamente. Sobre o São Paulo, o time sub-20 do São Paulo, comandado pelo Alex, fez 12-1 hoje. Campeonato Brasileiro sub-20. Mais perguntas na tela. 19 horas 48 minutos. Deixa eu ver o que a galera quer saber. Júlio Campos. Flamenguistas na live. Galera, escondam. Ai, meu Deus. Ô, Fernando, o que eu faço quando chega uma mensagem dela? E o Júlio ainda é meu amigo. O que eu faço, Fernanda? Tá registrado. Julião, tá? A sua provocação está registrada. Se os flamenguistas quiserem responder, use o chat ou o superchat e a gente registra aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Só não pode xingar, não pode apelar, mas se for dentro do espírito esportivo, a gente vai aceitando as brincadeiras. Obrigado, Julião. Diretamente dos Estados Unidos. Eu acho que ele fala dos States, né? Já perguntei, ele já respondeu, mas eu já me esqueci também, só sei que o Júlio é atleticano fanático. Tem mais pergunta na tela, Charlão? Pra pôr na agulha? O Diniz 0706. Boa noite, Nicola. O Corinthians tem quanto de percentual do Bruno Mendes? E o Inter vai exercer a compra dele? Eu vou mandar mensagem para o próprio empresário do Bruno Mendes. Só preciso lembrar o nome dele primeiro. É o mesmo do Bocelli, quer ver? Ó? O Edu Mendes. Edu, boa noite. Tudo em ordem por aí? Por aí? 2 perguntas para você. Uma, qual o percentual do Corinthians em relação ao Bruno Mendes? 2, o Inter já fez alguma sinalização de que vai exercer o direito de compra? As cifras eram bem altas, tá? Deixa eu recorrer ao meu arquivo aqui, ó. Vou por Bruno Mendes no meu arquivo de Word. Onde eu anoto tudo, ó. Até antes mesmo do Edu responder, acabei de ver aqui, de acordo com o último balanço financeiro do Corinthians, o Corinthians tinha 70% dos direitos econômicos do Bruno Mendes, tá? Ele foi emprestado por 500 mil reais, e se o Inter quiser comprá-lo, vai precisar pagar 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Meu Deus do céu. É dinheiro, hein? 6 de dólares equivale a mais ou menos 30 milhões de reais, um pouquinho mais, 31 milhões de reais. Ele havia sido comprado por 18 milhões e meio de reais por 70% dos direitos econômicos. Então tá aí respondido, mas se o Edu trouxer mais algum detalhe, a gente conta para vocês ao vivo, beleza? Seguindo por aqui, 19 horas e 50 minutos. Deixa eu ver aqui a galera. O Renato Moura. Como atleticano, preciso saber quanto paga o Mundial. Deixa eu até falar uma coisa sobre o Mundial, é importante. Os caras já estão de olho no Mundial, né? Eu cheguei a contar lá no meu blog, no Yahoo, que se a gente tivesse um Mundial no Rio de Janeiro, a gente teria a possibilidade de ter 2 brasileiros. Não é verdade, tá? Houve uma mudança na regra já há alguns anos, e se houver um clube mandante, porque todo país sede tem direito a pelo menos um representante. Só que se o campeão continental for do país sede, aí quem participa da competição é o primeiro time que avançou, de outro país, que avançou na competição continental. Então, só para explicar, para exemplificar. Digamos que o Mundial aconteça de fato no Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro já se colocou à disposição, eu acho difícil que isso aconteça, né? Mas tudo bem, aceitou, rolou, beleza. E aí o Atlético Mineiro é o campeão da Libertadores. O Atlético é o campeão da Libertadores e por isso ele garante o direito de disputar o Mundial de Clubes. Não vai ser o campeão brasileiro que vai jogar como representante nacional. Não vai haver essa vaga. Essa outra vaga que surgiria para o mandante, ela seria do Barcelona de Guayaquil. Aí você pode estar se perguntando, bom, Nicola, e se o Barcelona de Guayaquil for campeão da Libertadores? Quem joga o Mundial? Aí joga o campeão brasileiro de 2021, que a gente vai conhecer em mais algumas rodadas. E aí esse time brasileiro, ele entra como representante nacional, representante do país sede, por conta do título do próprio país. Tá? Deu para entender ou ficou muito confuso? Ficou meio confuso, né? Mas acho que deu para entender. Se não deu, depois vocês perguntam aí, eu tento explicar melhor. Desde 2019, o Mundial de Clubes paga a seu campeão o valor de 5 milhões de dólares. Hoje 5 dólares, 25, 26, 27 milhões de reais. Já o vice recebe um pouco menos, 4 milhões de dólares. Tá? Então, prêmio para o campeão 5 de dólares,
o prêmio pro vice, 4 milhões de dólares. Mais uma respostinha para vocês aí, tá? Boa, tô mandando aqui. Se a gente consegue avançar. Cuca ainda não respondeu, tá? Assim que o técnico do Galo der da sua resposta, a gente conta para vocês. Próxima pergunta na tela. Lucas Ferreira. Que hora sai o mandado de prisão para os 3 patetas que fizeram esse contrato absurdo do Daniel Alves? Tinha que cobrar desses caras. Lucas, cara, tua mensagem ela é muito pertinente. Bora falar sobre os números do Daniel Alves. Se os São Paulinos não estiverem sentados, é bom que sentem, se acomodem, porque os números são de doer o coração. Se fosse São Paulino, ia estar pistola. Vamos lá. São Paulo e Daniel Alves fecharam ontem à noite um contrato de rescisão, um acordo de rescisão do contrato. Daniel teria até dezembro do ano que vem, que é quando acaba o contrato, direito, incluindo as dívidas passadas e o salário futuro, a 53 milhões de reais. 52 para ser mais preciso, tá? 52 milhões de reais. Entre o que o São Paulo deve e o que o Daniel teria a receber até o fim do contrato. Em algum momento, em meio às discussões, o Daniel falou, pessoal, se vocês não forem legais, eu vou para a justiça e vocês vão tomar na justiça esses 52 milhões de reais. Vai ficar mais caro. Afinal das contas, o São Paulo e o Daniel se acertaram para o pagamento de 25 milhões de reais. São 15 milhões que o São Paulo deve e outros 10 milhões de coisas que venceriam nos próximos meses, até o fim do contrato. Como é que se dá o pagamento desses 25 milhões? Nossa Senhora. Como é que se dá o pagamento desses 25 milhões de reais? Eles vão ser pagos de forma parcelada em 60 vezes, ou seja, em 5 anos. Começando em janeiro do ano que vem e terminando em dezembro de 2026. Daniel Alves vai estar com 43 anos, possivelmente já aposentado e ainda ganhando religiosamente todo mês uma grana do São Paulo. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Nicola, quanto dá 25 milhões dividido por 60? 416 mil reais por mês, durante 5 anos. E por isso que o Leandro está dizendo que Leco, Raí e Alexandre Pássaro mereciam responder com os próprios bens. Porque é muito fácil você anunciar, estamos contratando o Daniel Alves, uma festa para 45 mil pessoas no Morumbi. E como é que... Não, a gente tem condições, já estamos buscando empresas, já tem empresas interessadas em ajudar no pagamento, vão explorar comercialmente a imagem do Daniel Alves. Se não der a empresa, a gente consegue... Parabéns, Leco, Raí Pássaro, vocês são os piores dirigentes da história do São Paulo. O Carlos Miguel Aidar também merece a lembrança, né, por tudo que fez, mas Raí, Leco... Cara, se o Raí, o Leco e o Pássaro continuam mais 1 ou 2 anos no São Paulo, acho que o São Paulo fecha as portas. Ou o São Paulo viraria o Cruzeiro. No ponto de vista financeiro, no ponto de vista de dívidas, que os caras, eles conseguiram destruir o clube, tá? Pelo menos na minha opinião, obviamente, né? Seguindo por aqui, caminhando para mais de 4 mil pessoas. Não esqueçam só de deixar like, tá, pessoal? Tem pouco like, custa nada deixar uma curtida e vão mandando perguntas para eu repassar para as minhas fontes. O Rafa San, boa noite, Nicola. Tá rolando pela net que o São Paulo acabou de fechar com o Ivan e o goleiro chega em janeiro. Confere, abraço. Vamos checar essa história? Contei para vocês hoje cedo que o Júlio Casares me afirmou que não vai ter goleiro nesse ano, mas para janeiro o São Paulo vai contratar um goleiro. Falei, mas por que não dá para contratar agora, Júlio? Falou, porque não tem grana para agora. Então vamos mandar mensagem para Fernando Garcia, que é o empresário do Ivan. Fernando, boa noite. Você está bem? Família também? Te chamo para perguntar se é verdade que o Ivan está fechando com o São Paulo para virar goleiro no ano que vem. Vamos ver o que a gente tem de resposta do Fernando Garcia. Vou mandar mensagem também para um dirigente do São Paulo. Uma dessa a gente aumenta nossas chances de trazer alguma resposta, né? Boa noite. Como é que você tá? Esse não dá para falar não. Quando dá para falar o nome, a gente fala. Quando não dá, tem alguma negociação para o Ivan chegar ao São Paulo em 2022?
Tô mandando agora uma mensagem. A gente tá com o grupo de WhatsApp lá do Boca Juniors, né? Que é o nosso time da Supercopa Desimpedidos, né? Aí eu já dei uma intimada nos caras, mandei em caps lock. Precisamos de todo mundo na terça-feira, hein? Porque o nosso time é bom pra caramba, mas falta. Os caras não aparecem, jogamos 2, a gente tem 3 jogos até agora. 2 desses 3 jogos a gente jogou sem reserva, porque os caras faltam pra caramba. Então já dei uma intimada nos caras aqui, vamos ver o que os caras vão responder. Olha lá, vou estar também para dar força pro time. Acho bom mesmo, acho que tem que ir todo mundo, né? Pelo amor de Deus, semifinal de Copa, né, seus caras de pau. Bom, enfim. Sobre o Ivan, assim que chegar a resposta do dirigente do São Paulo ou do Fernando Garcia, eu informo para vocês. Já contamos que o Caleri treinou bem e tem boas chances de ser relacionado para a partida desse final de semana, domingo, contra o Atlético Goianiense. E se o São Paulo não ganhar, olê lá, o bicho vai pegar. Você pode ter certeza, depois da eliminação para o Fortaleza na Copa do Brasil, perder para o Atlético Goianiense. Enfim, bora para a próxima pergunta. Vamos ver o que o pessoal está querendo saber por aqui. O Gilda Street Kings Assassins. Olha, Flamengo com tanto dinheiro não tem um CT digno. Não oferece abrigo para moleque da base. Mataram um monte de moleque e ficou por isso mesmo. Baixa a bola. O Gilda, é assim, cara, o CT do Flamengo agora ficou bom, tá? Só para fazer justiça, né? A gente tem que ser justo. O episódio da morte dos 10 garotos no Ninho do Urubu foi a maior tragédia da história do Flamengo em todos os tempos. Naquele momento eram alojamentos de container e tal, tinha uma série de coisas que merecem explicação, merecem investigação e merecem punição. Ponto. Hoje a estrutura, tanto do profissional quanto da base, são muito bons, tá? O CT do profissional, se não for mais moderno, está entre os 3 mais modernos do país, e a base acabou herdando o CT que era do time, por exemplo, campeão brasileiro de 19, tá? Então os caras da base hoje têm uma condição bastante bacana para trabalhar. Até o episódio, não. Os meninos dormiam em containers e a suspeita é de que um curto-circuito, por conta de uma queda de energia, curto-circuito no ar-condicionado, por conta da queda de energia que estava caindo com bastante frequência naquela madrugada, por conta das chuvas, acabou desencadeando um incêndio, e esse incêndio matou 10 crianças e adolescentes. Aí vai uma crítica para mim em relação aos dirigentes atuais do Flamengo. Não tinha que ter negociação com familiares das vítimas para indenização. Tinha que se sentar à mesa e falar, quanto? Vamos pagar. Não tem como economizar nessa hora. Isso não dá para economizar. Esses familiares concederam ao Flamengo o direito de criarem os filhos deles, não só como atletas, mas como homens, né? E aí, para mim, não tinha negociação. Esse, para mim, foi o maior erro da administração Landim. Mas a família tá pedindo 10 milhões de reais. Tá bom, então paga 10 milhões de reais. Pelo menos na minha opinião, né? Enfim. E aí tá todo mundo livre para pensar e dizer o que quiser. Só não pode falar palavrão. Se não falar palavrão, tá tudo certo. O Wes-Miller Stein tá por aqui, o Wellington também, o Nilson Silva, o Marcelo Pereira, o Gabriel Borges, o Portal Tricolor, o Eduardo Santos, o Fernando Teixeira Rolo, o Andrei Freire, quem mais? Deixa eu ver mais participações. A Maria José tá dizendo que o Rafael é atleticano. Cara, eu acho que o Rafael, vocês estão falando do goleiro, né? O Rafael acho que seria uma baita alternativa para qualquer time que precisa de goleiro, como por exemplo o São Paulo. O Rafael no Atlético não vai conseguir jogar, né? Ele era do Cruzeiro, não jogava. Foi pro Atlético, não joga. Acabou de voltar de contusão. Cara, se tá tão difícil contratar o Ivan, vai no Atlético e tenta convencer o Rafael a fechar. O cara é muito bom goleiro. Enfim. Cada um pensa e age do jeito que quiser. Tem mais pergunta na tela, Charlão? O Ronaldo. Se o Bragantino for para a Libertadores, o time vai investir pesado? Vamos repassar a pergunta para Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino. Escuro, boa noite. Peraí, vou mandar um. Escuro, boa noite. Como você tá? Como você tá? Faz tempo que não falamos. Deixa ele responder aqui, a gente já, logo que ele responder, a gente emplaca essa, tá? Mas, cara, eu acho que sim, né? Porque quando você vai para a Libertadores, você passa a ter uma receita muito maior, com cotas de premiação por fazer parte da Libertadores. Então, eu acho que fica certamente bem mais palpável investir para um time que já tem investido bastante. Então, chegando as respostas tanto do Fernando Garcia quanto do dirigente do São Paulo, tá? Assim que as duas estiverem por aqui, a gente já repassa para vocês ficarem bem informados.
E essa é a ideia do programa, vocês vão mandando as perguntas e a gente vai respondendo, que a gente não sabe e repassa para assuntos. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta por aí. Põe na tela, Charlão. Natan Mendes. Em outubro, nas datas FIFA, terá Brasileirão. Fla pega Bragantino e Fortaleza, ambos fora. Galo pega Chape fora e Ceará em BH. Galo distancia aí. Legal, Natan, você fazer esse recorte, né? Porque assim, cara, deixa mais um pouquinho só, Charlão, porque eu vou precisar até para fazer a... Eu imagino que Flamengo e Atlético Mineiro vão levar essa disputa até as últimas rodadas do Brasileiro. Eu acho que são muito acima dos demais. Hoje o Palmeiras caiu de produção, há uma instabilidade, uma falta de confiança, o Abel também não tem se ajudado. Então eu acho que Atlético e Flamengo vão ser os protagonistas. E aí o Natan, que eu imagino que seja atleticano, ele está separando um recorte das datas FIFA, com ausência de jogadores importantes convocados, tanto no Flamengo contra o Galo, né? Os jogos do Fla, fora de casa, contra o Red Bull Bragantino e contra o Fortaleza, que são dois times que, não, na teoria, não sofrem tanto com convocação. O Red Bull Bragantino até teve alguns jogadores, mas imagina-se que com jogadores do Brasil de fora, liberados, os atletas do Bragantino não sejam chamados. Jogos duros. Já o Atlético pega a Chapecoense fora, se bobear a Chapecoense naquele momento, em outubro, já vai ter até rebaixada, tudo se encaminha para que isso ocorra, e o Ceará em BH. Bom ponto, Natan. Depois, se der certo, aí você volta aqui e fala, Nicola, lembra quando eu te falei em 17 de setembro que esse seria o momento? Só que se der errado também eu vou te dar uma... Não, brincadeira, não vou nem lembrar porque a minha memória é muito ruim. Próxima pergunta na tela, Charlão. Deixa eu ver o que o pessoal está querendo saber. Vamos lá. Lucas Cardoso. Nicola, se o Crespo sair, Alex pode assumir? Ô Lucas, é muito difícil. O que eu falar a partir de agora é um belo de um chute, tá? Porque, cara, você fala com o Júlio Casares, você fala com o Belmonte, fala com o Rui Costa, com qualquer dirigente do São Paulo, com quem você fale sobre Crespo e saída, os caras já cortam a conversa na hora. Os caras falam, Nicola não vai sair, Nicola não vai sair, Nicola não vai sair. O máximo que eu consegui avançar nessa história, conversando com as pessoas do São Paulo, é de que o nome do Rogério Ceni não seria tão natural quanto se imagina, porque o Rogério Ceni tem um estilo de trabalho totalmente centralizador. Ele é o onipresente, ele quem decide tudo, ele quem determina tudo, tudo passa pelas vontades dele. E o São Paulo estabeleceu nessa nova diretoria com o Crespo um método de gestão bem diferente, em que as decisões elas são compartilhadas, elas são divididas, é muita gente opinando. Então o São Paulo teme quebrar essa estrutura com a chegada do Rogério Ceni. O Alex, eu acho que para o Alex o mais natural seria, o jeito mais fácil para ele se tornar o técnico do time principal era o Crespo ficar pelo menos até o ano que vem, que é quando acaba o contrato do Crespo, em dezembro do ano que vem. Enquanto isso, o Alex ia ganhando cancha no Sub-20, o time tá voando, até porque a categoria de base do São Paulo, especialmente o Sub-20, é bem boa, e tem o dedo do Alex, né? O Alex tem trabalhado bem, a avaliação é boa. Não sei se nesse momento a diretoria já compraria essa briga e colocaria o Alex para jogar, para treinar o São Paulo desde esse momento, né? Mas precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Como eu disse, os dirigentes do São Paulo, toda vez que você fala com eles sobre Crespo demitido, os caras descartam. Só que eu não sei se eles vão conseguir segurar se o São Paulo tropeçar contra o Atlético Goianiense e contra o América em sequência. Próxima pergunta na tela. 7 horas, que 7 horas? 8 horas e 6 minutos. Tá passando rápido o tempo hoje, hein? Classificado Boca, tá? Chupa o mundo. Boca Juniors, meu time lá da Supercopa Desimpedidos, faz na terça-feira a primeira semifinal da Supercopa Desimpedidos contra o Cruzeiro. Rodrigo Rangel, o que o Galo tem de dívida, o Fla vai ter de faturamento. Cara, o faturamento do Flamengo é um negócio absurdo. A gente vive um período de pandemia, sem bilheteria, sem sócio-torcedor, e o Flamengo estima ser capaz de criar como receita ao longo de 2021 R$1 bilhão. Esse número ele pode ser inflado em caso de títulos. A gente estava contando que as 3 taças vão garantir a um eventual campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileiro, R$222 milhões. Isso poderia valer para o Galo ou para o Flamengo, que são os únicos com possibilidade de ganhar os 3 títulos. Mas ainda que não conquiste os 3 títulos, o Flamengo vai se aproximar de R$1 bilhão. As receitas do Atlético, sem título, giram hoje na casa de 250 a 300 milhões de reais. A do Palmeiras na casa dos 450 a 500 milhões de reais. A do Corinthians, 400 milhões de reais. A capacidade de faturamento dos clubes hoje ela está muito dilatada. Do Flamengo em relação aos outros, né?
é uma distância gigantesca. E ela tem a ver com patrocínio, tem a ver com venda dos direitos até de internet, tem a ver com transferência de atletas para o exterior, enfim. O Flamengo, do ponto de vista administrativo, vai muito bem, cara. Aquilo que foi plantado pelo Eduardo Bandeira de Mello ao longo de 6 anos, em que ele foi cornetado, em que ele foi xingado. Tem muito rubro-negro ingrato, hein? Tem muito rubro-negro que tá comemorando o título pra caramba, que tá se gabando pra caramba, e que fala mal do Eduardo Bandeira de Mello e do grupo dele. Ingratidão é uma coisa louca, né? E já pensou se o Flamengo tivesse Leco, Raí, Pássaro? Aí os caras iam ver o que é bom pra tosse. Próxima pergunta na tela, Charlão. Vamos ver o que o pessoal tá querendo saber aqui. O Paulo Neri, que é membro do canal, tá sempre com a gente. Nicola, será que o Galo vai escorregar contra o Palmeiras? Porque Galo é marca de azeite. Ah, Paulo Neri. O Paulo de vez em quando manda mensagem dizendo que tá lavando roupa, a louça, tá cozinhando, então. Pra mim o Atlético passa, tá? Pra mim o Atlético chega pros confrontos contra o Palmeiras num momento bem melhor do que o do Palmeiras. O Palmeiras, nos últimos 5 jogos, vem de 4 derrotas. O aproveitamento dos últimos 8 jogos é só de 33% dos pontos. É óbvio que no mata-mata tudo muda, né? A coisa fica diferente porque uma expulsão do lateral esquerdo, um erro do zagueiro, um gol perdido pelo atacante, em 180 minutos a coisa pode mudar. Mas hoje, vai começar o confronto, eu vejo o Atlético com 65% de chance, Palmeiras com 35%. Eu acho que essa seria a minha matemática. Do outro lado, com Flamengo e Barcelona, 90% de chance do Flamengo e 10% do Barcelona. Vamos trabalhar com esses percentuais? O que vocês acham de percentual? Flamengo e Barcelona, percentual de chance para passar para a final. Palmeiras e Atlético Mineiro, percentual de chance para passar para a final. Quero os percentuais de vocês. Os meus, já falei, né? 90 e 10, Flamengo e Barcelona. 65 e 35, Palmeiras e Atlético Mineiro. Deixa eu ver como é que a galera vai palpitar. Enquanto isso, vamos só passar para a próxima pergunta, Charlão. Deixa eu ver o que estão perguntando e depois eu vou retomar essa aqui. O Paulo Neri, Nicola, será essa aqui a gente já respondeu? Bora para a próxima. Joseilton Silva. Nicola, você vai usar a camisa do Galo na live? Promessa que fez ao Ricardo Alencar. Ele vai te presentear com o manto da massa. A Joseilton, promessa é dívida. O Ricardo Alencar, que é dono do Galo Tube, que é meu amigo, por sinal, ele disse que se o Galo for campeão, ele vai me dar uma camisa do manto da massa. E aí, óbvio, assim que a camisa chegar, no dia seguinte eu faço. A camisa que ficou bem bonita e foi uma baita sacada, hein? Essa camisa, esse manto da massa, rendeu líquido, livre de impostos para a diretoria, para o clube, mais de 10 milhões de reais. Era algo na casa dos 12 milhões de reais. E só não vendeu mais porque não produziu mais. Eram camisas feitas sob encomenda, ou sob encomenda não, mas num número X de camisas, tá? Vamos lá, ó, 50-50 nas disputas, nas duas disputas, diz o Isaías Pedro, e ele completa. São 11 contra 11. Então, tá bom. Então quer dizer que amanhã Sport e Atlético Mineiro, como são 11 contra 11, é 50% para cada? Aí não, né? O Miguel Nunes está dizendo que o percentual não quer dizer nada, Nicola. É verdade, gente. Por isso que a gente tá brincando aqui, né? O Thiago tá falando 95% para o Flamengo e 5% para o Barcelona. 70% para o Atlético, 30% para o Palmeiras. O Wellington tá dizendo que tá cheio de mãe de na live. Deixa eu ver o que mais tem de participação. O Anos Anderson tá dizendo 99% de chance pro Flamengo. O Jonathan Santos já pôs 100% pro Flamengo. Os caras são mais exagerados que eu. Deixa eu pegar mais participações. Nicola, gosto do Caleri, mas acho o Rigoni melhor, diz o Click Views. Eu acho que essa dupla de ataque pode ser bem boa, eles se completam. Acho que eles vão se ajudar. Um mais centroavante, outro mais atacante de lado de campo. O próprio Carlão, ele fala 99% de chance pro Flamengo. Palmeiras e Galo, ele tá dando 55% pro Palmeiras. O Regis está falando em 85% de chance para o Flamengo. No confronto Atlético-Palmeiras, 50% para cada. O ex-Miller Stein, 73% de chance para o Atlético, contra 27% do Palmeiras. O Andrei Freire faz uma brincadeira de Real Madrid das Américas. Ele põe as cores do Flamengo. Atlético, 75%, diz o Antônio Augusto. E o Flamengo, só 60%. O Nilson Silva, 70% Barcelona contra 30% para elas. 70% Barcelona e 80% Galo, diz o Silvinho. O Elan também está participando por aqui. O Luiz Carlos Barbosa. O Aelson Ferreira está dizendo que a final vai ser Flamengo e alguém.
O EBD ao seu alcance, o Gabigol, até o Gabigol tá por aqui. O Anderson 13 está apostando em 100% de chances para o Atlético Mineiro. Bom, tô devendo a resposta do Fernando Garcia e de um dirigente do São Paulo sobre a possibilidade de termos contratação do Ivan para janeiro, ele sendo comprado agora e chegando em janeiro. E aí a minha pressão lá no grupo de WhatsApp do Boca até agora não rendeu muito. Eu mandei, precisamos de todo mundo na terça, viu, pessoal? Até agora só um respondeu sim, por favor, acompanhado de um sinalzinho, né? Cadê a galera que não tá? Eita, se não aparecer na terça-feira, eu vou ficar pistola. Bom, vamos lá. Mensagem na tela. René Santiago. Nicola, a CBF não deveria fazer uma lei que proíbe os clubes de contratar dirigentes incapazes de gerir os clubes para que não aconteçam barbaridades? O problema, René, são dois problemas, né? A própria CBF tem um monte de incapaz. A própria CBF tem um monte de incompetente. O Rogério Caboclo, que é o presidente da entidade, que ganha 340 mil só da CBF e ganhava mais 100 mil da Conmebol, a Conmebol paga uma mesada de 100 mil reais para todos os presidentes das confederações na América do Sul. O Caboclo embolsava 440 mil reais por mês. Qual que é a capacidade dele para ocupar um cargo desse? E aí também, em cima dessa sua proposta, né? Quem que vai avaliar se o cara tem capacidade ou não, né? É muito louco, cara, é muito louco. A gente vive num mundo do futebol uma realidade financeira que não existe, cara. O Daniel Alves, com esses 416 mil reais por mês que ele vai ter direito no São Paulo, sem jogar, sem pisar no São Paulo, durante 5... Quantos executivos, donos de mega empresa, que empregam, sei lá, 10 mil funcionários, quantos executivos têm um bônus de 416 mil reais por mês por 5 anos, quando deixam a empresa? Quantos? E o Daniel Alves, com 95 jogos pelo São Paulo, vai ter direito a essa bolada. É muito louco, cara. Eu entendo e concordo quando o René pede alguma profissionalização, alguma regulamentação, alguma estruturação, mas é muito difícil, né, cara? Agora a CBF até está fazendo cursos, né, para gestores, a CBF Academy e tal. A gente tem a ABEX, né, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Mas, cara, que coisa louca, meu. Que coisa louca. Enfim. Bora para a próxima. Tem mais alguma aí, Charlão? Não, vou colocar aqui. O Mr. Games. Grande Nicola, boa noite. Falei com a Fernanda no Zap e ela ficou de falar com você. Aguardo o retorno sobre a parceria no seu canal. Estamos resolvendo isso, Mr. Games, e acho que vamos trazer boas novidades, tá bom? Mr. Games, que é esse parceiro do canal do Nicola, a gente está negociando aqui. Vamos fazer alguma coisa legal para que possa divulgar teu canal também, tá bom, pessoal? Tá bom, Mr. Games? Como é que ele chama, Fê? O Mr. Games? Mr. Games, né? Acho que a Fernanda não está entre nós nesse momento. Abraço para o Mr. Games, mas a gente vai pensar alguma coisa para divulgar. A ideia até outro dia, no meu Instagram, já contei isso aqui outro dia, mas não custa repetir, né? Eu postei lá, caixinha de perguntas para vocês mandarem dicas para mim, né? Dicas ou pedidos. E alguém me pediu 10 mil reais de Pix. Eu falei, aí é difícil, né? Mas se vocês tiverem alguma microempresa, alguma pequena empresa que está precisando de divulgação, especialmente nessa época de pandemia, mandem para mim que eu vou dar uma retweetada, uma repostada. E aí eu fiz umas 4 ou 5 por lá, né? Então, assim, na medida do possível que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai tentar, né? Não dá para ajudar todo mundo, mas, sei lá, a nossa missão aqui também, além de informar, além de interagir, além de estar perto de vocês, é tentar, na medida do possível, dentro do nosso alcance, ajudar. Se puder ajudar o Mr. Games e todo mundo, aí a gente vai fazer essa força. Beleza, pessoal? 20 horas, 17 minutos. Ô, Charlão, vamos brincar um pouquinho? Bora brincar? Charlão? Mensagem aí. O René Santiago. A CBF deveria exigir curso como tem para os técnicos, tipo curso de gestão de clube. Você concorda? Obrigação, né? O diplominha que o técnico tem, diploma também para executivo de futebol. Pô, é o mínimo, né? Isso eu acho que não impediria que a gente continuasse com alguns sem escrúpulo, com outros despreparados, mas pelo menos você já consegue fazer uma primeira filtragem, né? Você já consegue dar uma filtrada. Boa, gostei. Mas tem gente incompetente, hein? Tem gente incompetente nesse meio aí. Tem outros caras que também não fizeram curso nenhum. Por exemplo, o Rai. O Rai fez curso na UEFA.
O Fernando tá falando que não adiantou nada. O cara contratou o Daniel Alves e prometeu trazer empresas que patrocinariam, que bancariam direito de imagem. Sobrou, o Raí saiu e deixou 25 milhões de reais para o São Paulo pagar para o Daniel Alves. Enfim. Charlão, vamos brincar um pouquinho? O que você acha? Entrou uma grande. Então põe a grande aí. O que é uma grande, Fernando? Um grande nabo, é isso? Duas. Entrou duas. Então tá bom. Então entrou duas, o Charlão vai pôr as duas e a gente vai responder. A primeira delas, do Guilda Street Kings. Nicola responde o EC Bahia, pelo amor de Deus. O que o EC Bahia falou, meu? É o Charlão que tá pondo na tela e aí eu não consigo ver. Deixa eu ver o que o EC Bahia tá escrevendo aqui. EC Bahia, EC Bahia, EC Bahia, EC Bahia. EC Bahia tá todo dia com a gente, eu gosto deles. Nicola, a TNT Sports postou sobre os times que o Daniel Alves ia ser titular. Ele respondeu, tem vaga aí? O Gilberto, atacante do Bahia, respondeu com um emoji de olho. Será que tem algo? Acho que não, mas não custa tentar, né? Vou mandar mensagem pro Lucas Drobski. Lucas, boa noite. Olha eu aqui de novo. Tem um torcedor fanático do Bahia que ficou mais animado depois que o Gilberto interagiu com o Daniel Alves. Tem alguma coisa rolando? Vamos aguardar a resposta do Lucas Drubis, também estou devendo, pessoal, as posições do Fernando Garcia e de um dirigente do São Paulo sobre a possibilidade de o Ivan ser contratado, tá? Se daqui a pouquinho a gente coloca no ar. O que você ia falar, Charlão? Charlão? Não, beleza. Já vamos responder a essa também. Antes só, você vai colocar mais uma na tela ou vamos brincar, Charlão? O que nós vamos fazer? Então põe a grande aí. Põe a grande na tela e a gente já vai pra brincadeira. Rodrigo Penha Mendonça, torcedor fanático do Flamengo, tá sempre com a gente, cara. Rodrigão, você vai conseguir vir no encontro? Tinham me perguntado sobre o encontro no final do ano, né? Da confraternização. A gente ainda tá estipulando como é que vai ser a regra para participar, quais são as categorias. Então, a ideia é tentar tornar o negócio o mais público possível. Não dá para abrir para todo mundo, né? Já pensou se a gente parece 1 milhão de pessoas? A gente fecha um barzinho ou fecha um sítio para jogar bola. E aí aparece 500 mil pessoas, acho que vão ter dificuldade. Mas, se não, a ideia é tentar abrir para membros. A gente ainda está definindo direitinho o local, data, como é que a gente vai fazer. O Rodrigo, espero que venha de Brasília para participar, porque o Rodrigo está sempre com a gente. Bom, qual é a pergunta do Rodrigo aí na tela? Deixa eu ver o que ele está querendo saber da gente às 20 horas e 20 minutos. Não tem mais pergunta, Charlão? Rodrigo desistiu da pergunta? Se não, põe na tela aí de novo. Não, do Rodrigo você acabou de pôr. É a laranjinha, eu não respondi. Eu comecei a falar, mas eu não respondi. Nem li, para falar a verdade. Boa noite, mestre. Acho que com 100% do Galo, mais 100% do Flamengo, vai dar metade do título para cada. E teremos só meio time no Mundial de Clubes. Saudações rubro-negras. No campo é 11 contra 11 e sabemos que o Mengão vencerá. Eu acho que o representante brasileiro no Mundial de Clubes sairá desse confronto aí, de Flamengo e Atlético. E eu acho que, inclusive, a final da Copa do Brasil também vai ter Flamengo e Atlético. E eu acho que a decisão do Campeonato Brasileiro, que não tem final, de pontos corridos, vai ter Flamengo e Atlético. São os dois times que estão sobrando, estão nadando de braçadas em relação à concorrência. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, torce contra para depois vir tirar um sarro, né? Porque ganha o Palmeiras a Libertadores e o Fortaleza a Copa do Brasil. Aí vocês têm que vir aqui e me aloprar, Nicola. Quando você fala Nicola, falou que ia dar Atlético e Palmeiras, Atlético e Flamengo, e errou tudo. Aí no Brasileiro ainda ganha o Red Bull Bragantino. Aí vocês vêm aqui e me aloprem, por favor. Mas eu não sou de ficar muito em cima do muro. Vocês me pedem palpite e eu vou dando palpites. Obrigado, Rodrigão, pela mensagem, pela participação de sempre, tá bom? Agora sim, bora brincar um pouquinho? Bora nos desafiarmos com os palpites do final de semana. Põe na tela aí, Charlão. Desafiou, ganhou! Tô dentro! Charlão está me lembrando que eu precisava espelhar a tela. Imaginei que já estivesse espelhado, não tá, mas a gente espelha agora. Olha lá, quer ver? Olha lá, quer ver? Tá aqui, garoto. Essa é a minha conta lá no Ana, tá? 143 Wanabucks. Eu tenho mais 6 Wanabucks em jogo. E tenho 2.000 Wanabucks de bônus. Só para você entender, cada Wanabuck equivale a 1 euro. Então eu tenho 2.000 euros de bônus. Eu só vou conseguir ir buscando, recuperando esse bônus
quando eu for fazendo aposta, tá? Então, quanto mais apostas eu fizer, mais eu pego de bônus. Isso vale para vocês também. Quando você baixa o ANA e usa o meu cupom Nicola5, esse aqui, ó, quer ver, ó? Nicola5, tá vendo aqui em cima? Quando você usa esse Nicola5, você ganha 5 ANA Bucks. E se depois que você baixou o ANA, você quiser indicar o ANA para outras pessoas, você vem aqui nessa primeira página aqui, pessoal, clica em promoções e vai ver aqui, indique um amigo. Você vai ver qual que é o teu nome. Indica esse código para as pessoas. O seu amigo que baixar ganha 5 ANA Bucks e você também ganha 5 ANA Bucks de bônus. Para brincar, para começar, o ponto básico, pega o seu telefone e aponta para esse QR Code que eu estou mostrando aqui na tela, que é do ANA para começar a brincar. Bom, vamos lá. Vão usando o chat aí para dizer qual jogo do Campeonato Brasileiro vocês querem que a gente aposte, tá? Hoje não temos convidados, eu e você. O Souzinha, lá dos donos da bola, jogador do São Paulo, ia aparecer hoje, ele pintou um compromisso particular, ele não conseguiu vir. Mas aí a gente aproveita para bater papo entre a gente, para fazer um palpitão. Numa dessa podemos até palpitar sobre todos os jogos do final de semana. Aqui Confiança Sampaio Correia, Ponte Preta e Cara, tem Ponte Guarani, cara. Que jogo legal, hein? Ponte correndo risco de rebaixamento e o Guarani brigando pelo acesso. Ponte Guarani, quantos escanteios vão ter? Será que vai ser mais ou menos? Bom, eu vou de under, tá? Under é abaixo do over. Eu vou apostar 2 ANA Bucks, vou fazer um desafio público. Você está apostando que vão ter menos de 10,5 escanteios no tempo regulamentar. Eu acho que vai ter muita pancadaria e pouco escanteio. Confirmado. Se você quiser aceitar esse desafio, tá fácil. Bom, vamos lá. Eu quero dar meus palpites, tá? Meus palpites para a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. A gente tem o bolão do Nicola aqui para membros do canal. Se você é membro, é só você pegar na comunidade. A Fernanda já postou os bolão do final de semana. Lusa TV. Não, hoje eu não quero saber de Lusa TV, só amanhã. Chapecoense e Palmeiras, para mim, dá Palmeiras, tá? Palmeiras precisa desesperadamente vencer, vai ganhar por 1-0. Atlético Paranaense e Juventude. Atlético mudou técnico, acaba de passar pelo Santos, Juventude, acho que vai vir. Eu acho que o Atlético ganha 1-0, mas numa dificuldade. Atlético Mineiro e Sport, 4-0, a maior barbada da rodada. Se não for 5, não, eu vou por 5-0. Deixa eu ver se o Cuca já me respondeu qual que vai ser o time dele no final de semana. No final de semana não, amanhã. Não, o Cuca ainda nem visualizou a mensagem, deve estar, sei lá, em preleção, alguma coisa assim. Ceará e Santos. Acho que o Santos perde mais uma. Ceará 2, Santos 1. Inter e Fortaleza. Que jogo duro de apostar, hein, meu? 1-1. São Paulo e Atlético Goianiense. São Paulo na Bacia das Almas vai ganhar por 1-0. Corinthians e Atlético Mineiro. 1-0 pro Corinthians. Flamengo e Grêmio. 3-0 Flamengo. Cuiabá e Fluminense. 1-1. Será que vai dar isso? Será que estou bem de palpite? Deixa eu ver o que a galera tá achando. Quer ver, ó? Grêmio 2-1, tá dizendo o Gabriel Borges. O ex-Miller Stene tá apostando em 7 escanteios. Então eu ganho. Se na Ponte Guarani tiver 7 escanteios, eu ganho. O Lucas Cardoso tá falando pra gente apostar em Flamengo e Grêmio. Cara, Flamengo e Grêmio. Nicola, vamos na balada, todos os membros? Podemos, a gente pode fechar uma balada. Fechar também acho que é meio caro, né? Que a ideia é que a gente... Vamos fechar uma balada, Fernanda? Vamos fechar áudio clube do meu amigo? Para todos os membros? Eu gostei. Aí a gente põe o pessoal para tocar o hino da Lusa. Gostei da ideia. Podemos desenvolver essa ideia aí. O Rony Reis. Boa noite, Nicola. Cadê os palpites da galera? Ninguém tá palpitando. Não, aqui, ó. O Galo é o pai do Flamengo. 10 jogos, 5 vitórias do Galo, 3 empates e só 2 vitórias do Mengão. Bom, vamos lá. Eu vou apostar em Chapecoense e Palmeiras. Eu vou deixar algumas apostas para vocês, tá? Se vocês gostarem das apostas, vocês aceitam, daqui a pouco eu mostro. Eu acho que vai ser jogo para pouco gol, esse Chapecoense e Palmeiras, tá? Eu acho que é jogo para under. Aqui só para vocês entenderem. O over e o under. O over acima, under abaixo. 2 gols e meio. Como eu tô apostando under, eu tô imaginando que a gente vai ter... Eu ganho se não tiver gol, se tiver um gol, ou se tiver 2 gols no jogo. Qualquer outro placar com mais gols eu perco. Vou 2 ANA Bucks, criar aposta. Se você quiser aceitar alguma das apostas que eu estou fazendo, como é que faz? Você está com o ANA aberto no seu telefone, pessoal, vem aqui na lupinha, vai escrever aqui, ó, Jorge Nicola. Vai aparecer o meu rostinho, você vai clicar no meu rostinho e vão aparecer os jogos que eu estou apostando aqui, ó. É só clicar em Guarani, clicar em Chapecoense.
Eu vou, se tiver alguém aceitando a aposta durante o programa, eu mostro ao vivo o nome de vocês, tá? Galo 3-0, diz o Rony Walter Soares. Flamengo 4-0, diz o LS Mengão. 1-1, Chape e Porco. Se der 1-1, eu ganho. Eu acho que o Palmeiras ganha. Cara, se o Palmeiras voltar com o empate de Chapecó, vai dar ruim, hein? O Abel vai ser cornet. Nossa, vocês já pensaram? O Maurien Pontes 2-0 São Paulo. O Claudiano 3-0 São Paulo. 2 do Caleri. Contei pra vocês que o Caleri deve ser relacionado, tá? Treinou bem hoje. Chapecoense 1, Palmeiras 1. Nicola é América Mineiro e Corinthians, não Atlético Mineiro. Eu falei Atlético? Se eu falei, desculpem pela minha falha. É óbvio que é o América, né? O Atlético joga com esporte. Vamos lá, vou apostar no São Paulo agora. Vou apostar no São Paulo e no Atlético, que foram os times que mais tiveram pergunta no programa hoje. Atlético Mineiro e Esporte. Ó, eu vou ser ousado, hein? Eu vou pôr que o Galão da Massa vai vencer por mais de 2 gols de diferença do Esporte. Por que eu tô dizendo isso? Tá vendo que tá o -2 aqui? O -2 significa que o Atlético começaria com 2 gols de desvantagem. Para eu ganhar essa aposta, o Atlético precisaria vencer por 3 ou mais gols de diferença. Eu tô tão confiante no Galão da Massa que eu acho que o Galão vai fazer uns 3-0, 4-0. 2 Ana Bucks, desafio público, confirmar. Se você acha que o Sport vai perder por 2 gols ou menos de 2 gols, 1 gol, vai empatar ou vai ganhar, você aceita a aposta aqui e a gente já mostra ao vivo você aceitando essa oferta, tá? Vou fazer mais uma do São Paulo agora, vou desafiar todo mundo, vou fazer um monte de aposta hoje. Até porque eu tô cheio de bônus, vou gastar meus bônus. São Paulo e Atlético Goianiense. Over e under, acho que é jogo para pouco gol. Over 2. Under 2, quer dizer. Vou apostar aqui que vai ter menos de 2 gols no jogo. Quiser aceitar também, já sabe como é que faz, né? Mais uma aposta feita. Hoje eu vou encher de aposta. Boa noite, Nicola. Enviei um e-mail para nicola_parcerias@yahoo.com. Me responde se puder. A Fernanda é quem cuida desse e-mail. Depois a Fernanda dá uma olhada, tá, Fê? Felipe Ribeiro. Fernandinha, você tá entre nós, Fê? Você já sextou? Fê? Acho que a Fernanda já sextou, mas eu vou alertá-la, tá? Pegar mais aqui, ó. Flamengo e Grêmio. Vou mandar mais uma para vocês. Olha quanta aposta eu tô fazendo para vocês ganharem dinheiro em cima de mim, hein? Flamengo e Grêmio. Eu vou pôr um e meio pro Flamengo, tá? Ou seja, o Flamengo começaria com 1,5 gol atrás. Eu só ganho se o Flamengo vencer por mais de 2 gols de diferença o Grêmio. 2 Ana Bucks. Desafio público, criar aposta. Olha, colher de chá que eu tô dando para vocês, hein? Ó, 0 à esquerda tá apostando em 2-1 pro Atlético Goianiense. Palmeiras 3-0, diz o Isvaldo Jesus. O Valdeir Souza, 0-0 Atlético Mineiro e Sport. 0-0, Valdeir. Então aceita a minha aposta lá que você vai ganhar, meu. Corinthians e América empata. Eu vou apostar no Corinthians agora também, tá? O Johnny GB, 3-0 Galo. Eu gosto desse palpite. Gabriel França, 2-0 Chape. Não, acho que não. O ex-Miller Stene, São Paulo 2, Atlético Goianiense 0. O Rafael, 3-1 pro Galo. O Júlio Vilan, 4-1 pro Flamengo. 2 do Pedro e 2 do Michael. O Lucas Cardoso, 2-1 pro Atlético contra o meu São Paulo. O Lucas tá torcendo contra, não, né? Ele tá apostando contra o time dele. O Valdeir Souza, 3-0 Flamengo. O Márcio Roberto, jogo do Bahia. Vamos lá, jogo do Bahia, vai. Brasileirão. Bahia e Red... Cara, que jogo difícil esse, hein? O Red Bull Bragantino perdeu para Chapecoense no último jogo, cara. Que coisa louca, né? Spread. Eu vou apostar no Bragantino, no Red Bull Bragantino, mas o 0-0. O que significa esse 0-0 que está mostrando aqui? Que se houver empate, não tem vencedor. Eu aposto no Red Bull Bragantino. Se você aposta na vitória do Bahia, você aceita o meu desafio lá. Nicola, não estou entendendo como é que eu aceito o seu desafio. Primeiro você baixa o ANA, depois você faz... Aí na hora que você fizer o cadastro, não esquece de pôr Nicola 5 no cupom, para ganhar 5 Ana Bucks, tá? Depois, pessoal, é só fazer o depósito de qualquer valor. Nicola, não sei fazer o depósito. Você vai vir aqui nessa página aqui, ó. Promoções, não, carteira, depósito. Aí você escolhe se você quer fazer o depósito via Pix, transferência bancária, carteira Jetim, enfim. Aí você faz o depósito de qualquer valor para começar a brincar. E aí depois de fazer tudo isso, você vem aqui na lupinha, procura por Jorge Nicola e aqui vão aparecer todas as minhas apostas, ó.
Se você gostar de alguma, você aceita. E se houver alguém que aceitar durante o programa, a gente já mostra ao vivo as apostas sendo aceitas, tá bom? Deixa eu ver, vou fazer do Corinthians. Bahia 2, Bragantino 1, tá dizendo o Valdeir Souza que é torcedor do Vitória. 4-0 América, o Corinthians no América, não vai ser 4-0. O Lucas Santos 2-2 Bahia e Red Bull. Vai por mim, Nicola, o São Paulo não ganha do Atlético, vai perder de mais de 2. Eu já postei essa do São Paulo, já era. Se você tiver certo, eu já dancei. Agora eu vou no Corinthians e América, tá? Deixa eu ver o que eu vou. Eu acho que o Corinthians vence o América por 1-0, cara. Aquele joguinho chato sem gol. Vou pôr under aqui também, tá? Olha quanta aposta eu fiz pra vocês. A chance de vocês deitarem e rolarem em cima de mim é grande, hein? Bom, pessoal, então só para recapitular, vai. Deixa eu só ver uma coisa. Quantas pessoas baixaram o ano usando o meu cupom? Promoções, por em progresso, 392 pessoas, hein? Que legal. Estamos quase chegando em 400 pessoas cadastradas a partir do cupom Nicola5. Se você não fez o cadastro, faça agora. Beleza, pessoal? Para fazer o cadastro, só para recapitular, pega o seu telefone, aponta para esse QR Code que está na tela, faz o cadastro rapidinho e na hora do cadastro não esquece de pôr Nicola5, tá? Para já começar com os 5 na box. Vou ler mais alguns palpites. O Isaac Seixas está dizendo que eu não li o superchat dele. Daqui a pouco o Charlão vai pôr na tela. O Reginaldo Fernandes, 2-1 para o Palmeiras. O Jacinto diz 5-1 para o Galo. O Claudiano Souza, Nicola, Rigoni, Caleri, bom ataque, ótimo ataque. Com Marquinhos no banco, melhor ainda. Marquinhos e o Luciano no banco. Esse Bahia, 2-0 pro Corinthians. O Giba Tricolor, 4-1 pro Grêmio. Não vai dar. 4-1 pro Grêmio no Rio. O Valdeir Souza, Corinthians 2-2. O 0 à esquerda, Corinthians 2, América 2. Renan Airoso, Timão 4-0. O Otávio Lourenço. Deve ser estreia. Vai ser estreia do William, hein? É uma estreia bastante esperada essa do final de semana. Vocês concordam? Vou contar um bastidor, uma curiosidade. Hoje eu fui no Donos da Bola que eu estava contando para vocês, né? E aí o Souza que participaria do nosso programa, teve um compromisso, não conseguiu, mas semana que vem ele está aí com a gente. Aí o Souza falou que o William é a maior contratação dessa janela de transferências. E aí lembrou que o William vivia a grande fase no futebol inglês e tudo mais e tal. Acabou o programa, tô vindo para casa, aí meu WhatsApp toca, né? O Jogner Costa, que é o tio do Diego Costa. Ele falou, Nicola, o melhor reforço é o Diego Costa, baita currículo, você vai ver o que o Diego Costa vai fazer. Eu falei, tá bom, tá registrado aqui. Inclusive vou contar que você tá apostando que o Diego Costa é o principal reforço. Depois qualquer dia a gente pode brincar disso aqui no programa. Qual que é o principal reforço dos clubes brasileiros? É o William, é o Diego Costa, é o Andréas Pereira, é o Davi Luiz, é o Daniel Alves, enfim, podemos fazer essa brincadeira na semana que vem. Tem mais palpites, o Michel Moura, Timão 3-1, o EC Bahia 1-1 São Paulo, o René Santiago, Galo 2-0 no Sport. O René é mais modesto, eu tô apostando numa vitória folgada. O Israel tá zoando, 6-0 Palmeiras, o Arnaldo Lucas 5-0 Flamengo, o Pedro Lucas 3-1 pro Fortaleza no Inter no Sul, o Rodrigo Nobre 1-0 Corinthians com gol do Roger Guedes. O Maurício Souza, 3-1 Marmita em cima do América. Os caras não perdoam, né, meu? O Valdeir Souza, Corinthians 2-2. O 0 à esquerda também. Bom, Charlão, vamos fazer o seguinte. Põe no ar aí a vinhetinha, a gente vai voltar, eu vou responder as perguntas que estão faltando. Tem um superchat também que eu tô devendo. Vou contar o que disseram um dirigente do São Paulo, o Fernando Garcia, sobre a possibilidade de o Ivan virar reforço do São Paulo, sendo comprado agora e se apresentando em janeiro. Vamos começar para não atropelar que nem nos outros dias. O Charlão vai pôr na tela alguns superchats que eu não tenha respondido, tá? O Isaac Seixas. O Flamengo vai arrecadar 1 bi. Quanto disse é oriundo do BRB Banco Estatal. Inclusive, esse acordo, Isaac, ele foi costurado também com a participação do presidente da República com Jair Bolsonaro, tá? E aí eu não estou me posicionando a favor do Bolsonaro, contra, não estou fazendo campanha para o PT ou campanha para o Bolsonaro. Eu já disse para vocês que se tivéssemos um segundo turno com qualquer um do PT contra o Bolsonaro, eu anularia meu voto, tá? Estou super desgostoso com a política do Brasil, estou pistolaço, mas eu só estou constatando isso. O BRB, ele parte, o contrato de patrocínio do BRB parte de 32 milhões de reais por ano. E aí o Flamengo fatura mais de acordo com a movimentação dos correntistas. O Flamengo conseguiu já ter 2 milhões de correntistas no Banco BRB.
Expectativa de um faturamento entre 35, 40, no máximo 45 milhões de reais por ano. É pouco, perto de 1 bilhão de reais, mas entre os patrocínios Master só está atrás do patrocínio da Crefisa. Tem mais pergunta, Charlão? Ô, Fernando, agora há pouco chegou uma mensagem do Felipe Ribeiro dizendo que mandou e-mail, tá, Fê? O Miguel Nunes, já tá na hora do fair play financeiro do Brasil? Ah, Miguel, o problema é que se a gente tiver fair play financeiro do Brasil, acho que foi o Rodrigo Capello quem fez o estudo. Se a gente reproduzisse o fair play financeiro da Espanha, só 7 times da primeira divisão seriam aprovados. Outros 13 teriam problema. Ah, talvez com o fair play os caras tivessem mais disciplina, né? Enfim. Bom ponto também, bom tema pra gente debater qualquer dia desse. Tem mais? Ou acabou, Charlão? Tem mais. O Murilo Argian. Seguro-desemprego do Daniel Alves, kkk. Vocês já pensaram? Um seguro-desemprego de 415 pau, meu Deus, 416 pau por mês por 5 anos. São Paulino que não morreu do coração é que tá com o coração em dia, tá? Não precisa nem fazer mais teste cardíaco depois desses números. Próxima. O Gabriel Souza. Se o Silvinho pode treinar o Corinthians, eu também posso. Vou mandar currículo. Se o Tite cair, manda o estagiário de pullover embora na hora. Ah, eu esqueci de ler a mensagem para vocês. Tá registrado, Gabriel. Um dirigente do Corinthians, eu tinha perguntado, ó, Tite no Corinthians tem alguma chance se ele ficar livre? Aí a pessoa respondeu, esquece isso, o Tite não sai da seleção. Então assim, não é que ele tá falando que o Tite não será contratado pelo Corinthians porque tem o Silvinho. Ele tá dizendo que não vai contratar porque não sai da seleção. Se o Tite é mandado embora, nossa, o Silvinho não dura 2 semanas, cara. E eu acho que não dura. O torcedor do Corinthians vai fazer muita pressão para que ele volte. Não vai, menos a Fernanda, né? A Fernanda que é o Lisca doido. A Fernanda tá doido. Bom, próxima pergunta na tela, Charlão, põe aí. O que o pessoal quer saber? O René Santiago, Nicola, sua esposa torce pra Luz? Não, ela é corintiana fanática. Mas agora ela tá bem... Ela era fanática, eu conheci ela no colégio. Ela era doente, hoje ela tá bem light, tá? E faz uma live com o Chico Pinheiro, o maior torcedor do Galo. Gosto bastante da ideia, cara. Deixa eu mandar mensagem pro Chico Pinheiro no Instagram, senão eu vou esquecer. Gostei bastante. Chico, baita comunicador, cara. E de fato é um torcedor fanático do Chico Pinheiro. Vou mandar mensagem no WhatsApp aqui. Chico Pinheiro. Chico. Pera aí. Chico, boa noite. Me chamo Jorge Nicola. Tenho um canal no YouTube, peraí, com mais de 1 milhão de inscritos, peraí. Eu acho que eu vou fazer depois, senão vai demorar muito, mas eu vou mandar, juro que eu vou mandar, tá, pessoal? Ó, tô até escrevendo já, tá? Chico Pinheiro aqui, ó, tá dando pra ver? Eu vou mandar daqui a pouquinho, aqui a mensagem vai ficar um pouco grande, senão vocês vão ficar perdendo tempo aí. Mas vou mandar pro Chico Pinheiro, quero sim. Chico é um baita comunicador atleticano fanático, que ia ser legal se a gente conseguisse fazer uma live com ele. E tô aceitando sugestões, tá? Fiquem à vontade para mandar sugestões. Ó, Fernanda, essa é para você, ó. Fernanda Dalla Torre, por favor, atente a essa mensagem do Felipe Ribeiro, eu li agora há pouco. Já não, acabou? Tem mais aí? Alguma coisa? Acabou, né? Então vamos lá, ó. Respondi sobre Tite na seleção. Existe muita pressão para que o Tite seja mandado embora, tá? A nova cúpula da CBF não gosta do trabalho do Tite. Só que não é uma decisão fácil, porque o Tite lidera as eliminatórias com folga e é um cara que tem muita ascensão em relação ao elenco. Como é que os jogadores da seleção reagiriam? Mas existe de fato pressão, existe de fato algum movimento. Segundo ponto, se o Corinthians poderia contratar o Tite, a resposta de um dirigente do Corinthians não foi falando bem do Silvinho, mas foi dizendo que dificilmente o Tite vai sair. Sobre São Paulo, vocês perguntaram sobre o Caleri treinou bem hoje e deve ser relacionado para domingo, ficando à disposição no banco de reservas ou para começar como titular. Rescisão do contrato do Daniel Alves, 25 milhões de reais é quanto o São Paulo vai pagar ele por 5 anos a partir de janeiro do ano que vem, 416 mil reais por mês de prestação. Que mais que vocês perguntaram? Foi tanta coisa que eu até acabo esquecendo. Não sei se vocês viram, contei num vídeo de hoje sobre fan tokens no Palmeiras. Vocês tinham me perguntado ontem, a resposta chegou de um dirigente do Palmeiras sobre a possibilidade de o Palmeiras ter um fan token, coisa que o Atlético Mineiro, o Corinthians, o Flamengo já tem, o São Paulo também está em negociações para ter. Mais informações. Ficou faltando falar sobre o São Paulo e a chance de
de o Ivan já estar contratado. Alguém durante o programa perguntou, Nicola, você pode dar uma checada pra gente? Porque está especulando na internet que o Ivan já foi comprado pelo São Paulo paga no ano que vem e recebe o Ivan a partir de janeiro. Chequei com o Fernando Garcia e chequei com o dirigente do São Paulo. A pergunta foi a mesma para os dois. Ó, eu escrevi assim, ó. Fernando, boa noite. Te chamo para saber se há alguma verdade de que o Ivan está fechando com o São Paulo para virar goleiro no ano que vem. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Não é verdade. A resposta do dirigente do São Paulo foi ainda mais econômica. Tem alguma negociação para o Ivan chegar ao São Paulo em 2022? Foi a pergunta e a resposta foi não. Só para recapitular, eu contei para vocês que em julho, São Paulo, Elenco Esportes, que é a empresa do Fernando Garcia, e Ponte Preta chegaram a um acordo para a compra do Ivan. Na última hora, o São Paulo desistiu do negócio por entender que talvez não conseguisse cumprir com aquilo que deveria pagar a Ponte Preta pelo acordo fechado. Bom, terminando o programa aqui com 3.788 curtidas, a gente vai aumentar esse número. Vamos. A gente vai chegar em pelo menos 3.600 curtidas. Ou não me chamo Jorge, não, chamo sim. Mas ajudem a gente aí a curtida, é só apertar o botãozinho de joinha, não custa nada para vocês e ajuda pra caramba. Outra coisa, vocês querem ter a oportunidade de interagir, conversar um pouco mais, às vezes mandar pergunta, mandar dúvida, me sigam lá no @Jorge Nicola, no Instagram, @Jorge Nicola. E eu também criei por esses dias uma conta no Quai, com vídeos curtos, com informação. Se vocês quiserem também, vocês podem me seguir lá no canal do Nicola. Esse é o ID, canal do Nicola, tá? Então fiquem à vontade para me acompanhar nas outras plataformas. Por aqui no YouTube a gente sempre tem vídeo às 9 da manhã, tem vídeo no final da tarde, o programa do Nicola em geral às 7 horas da noite. Sábado não tem programa, a gente vai fazer 2 vídeos. No domingo a gente faz vídeo de manhã e a tradicional live para encerrar a rodada, para bater papo, para tirar dúvidas, enfim. E estou aceitando sugestões de entrevistados no programa e sugestões de pauta. Fiquem à vontade para usar o chat, para usar o comentário desse vídeo, para opinarem, para palpitarem, para sugerirem. O programa é feito para vocês, quanto mais sugestões, mais legal ele fica. Combinado? Agradecer a todo mundo, desejar um ótimo final de semana, muita paz, saúde, dinheiro, tudo de bom para vocês. Não se esqueçam só de deixar like, de se inscrever no canal. Abraço também para todo mundo do ano, e especial para a galera da Carretel, que nos ajuda a operacionalizar o programa. Bom final de semana, sextou, galera, tchau. E o Boca tá classificado na Supercopa Desimpedidos. Terça-feira a gente joga o Cruzeiro, tchau, tchau.